Léo, primeiramente, obrigado por você ter vindo. E eu já quero começar com uma pergunta para você do seguinte: economia brasileira. Muita gente está desconfiada com a economia no Brasil. O pessoal tá desgostoso falando assim. A gente viu que os fundos imobiliários despencaram em 2024. A gente viu que a inflação, que tinha uma promessa de cair, uma taxa Selic que era para ter fechado em 9% em 2024, nada disso aconteceu. A gente está vendo agora a inflação fora de controle, o dólar passou de R$ 6. Qual é a tua visão, né, para esse momento, se você está confiante ou não com a economia aqui no Brasil? Boa, essa pergunta aí já começa com os dois pés no peito do cara, né? Primeiramente, quero agradecer vocês aí pelo convite, viu? Eu sou muito honrado de chegar e sentar numa mesa dessa. Eu costumo sempre dizer pro André, pra Ingrid, um vencedor, pra ser vencedor, tem que ser vencedor toda vez, né? O vencedor da Olimpíada, ele não pode ser vencedor só de uma medalha de ouro. No outro ano, se ele perder, ele já não é mais vencedor. Então, assim, continuar sempre aqui com vocês, isso aqui é muito honroso pra mim. Então, muito obrigado. E agora vamos, né, tentar desviar dos peitos, dos pés no peito. Olha só, eu vou responder de duas formas. Primeiro, como Léo investidor, e depois, como se eu estivesse analisando a economia de maneira crítica e apresentar minha opinião. O Léo investidor está muito animado com a economia brasileira, né? Porque quando a primeira bolha.com lá em 2000, a primeira crise, eu tinha 3 anos de idade. A segunda crise em 2008, grande também, eu tinha 10 anos de idade. Depois teve 2015, eu já estava mais ou menos ligado na economia, mas era muito pequenininho ainda, tinha os meus 15, 16 anos. Daí teve a pandemia e ali a crise sanitária e tal, eu já tinha conhecimento, mas eu não tinha experiência e só queria a linha de dinheiro. Aí eu me formei. Eu comecei a trabalhar e tal, e agora a gente tá passando por essa crise econômica, né? Essa crise monetária aí. E agora eu tenho mais experiência, mais conhecimento e tenho mais dinheiro. Então o Léo investidor tá muito animado com isso aqui, né? Vamos colher muitos frutos aí, quem souber investir de maneira correta, com conhecimento. Agora vamos para fazer a análise mesmo da economia, de como eu acho que vai acontecer. Lembrando que, pô, imagina só, é muita arrogância minha tentar falar o que vai acontecer, porque imagina essa mesa um pouquinho maior ali, e mais 2 caras sentados do seu lado, mais 3 caras sentados aqui do meu lado e um presidente. Esse é o Copom. Eles se reúnem de 45 dias para definir como vai ser a taxa básica de juros no Brasil. E lá em janeiro eles sentaram, fizeram essa reunião, os caras mais bem preparados, muito mais bem preparados que eu, pelo menos. E eles decidiram e anunciaram pra gente que a taxa Selic ia fechar 2025 a 9, talvez um 8, né? E olha só como nós estamos, né? Com a promessa já de fechar... 14, né? Fechar março lá com 15, 14. Taxa de juros longa, 15,30. A última vez que eu olhei tava 15,41. Meu Deus do céu, como que pode, né? A gente só tem um ensinamento disso, uma lição econômica. E desde lá de Freire, desde lá da economia keynesiana, né? Era sempre assim. A gente não consegue prever o futuro, não tem jeito. Impossível. Prever o futuro é impossível. Então eu gosto muito de um gestor, inclusive o nome dele é Rui. Ele falou uma frase muito, muito braba, assim, e eu fiquei pensando e refletindo nela um tempão. O grande investidor e o cara que vai ter um alfa muito grande, diferença de mercado, rentabilidade boa, que é o que nós investidores queremos, multiplicar nosso capital o mais rápido possível para não ficar de boa, né? Ele falou o seguinte, não é sobre adivinhar futuro, é sobre você interpretar o momento atual de maneira mais rápida possível. Então, eu vou ter mais rentabilidade que você se eu interpretar a economia atual de maneira mais rápida possível que você. Se você demorou 3 dias a mais do que eu aproveitei de mais oportunidade. Então, a gente tem que ter uma visão geral de como está a economia, justamente para que a gente possa traçar um modelo de investimento, um modelo de aporte. E aí, vamos lá, né? A economia agora, em 2025, na minha opinião, vai ser muito difícil. Eu tenho uma caneca na geração de dividendos que é assim, ó. Nem tudo que cai está em oportunidade. E nem tudo que sobe deixou de ser. E a gente está vendo agora todos os ativos da Bolsa caindo. Por quê? Porque quem analisa primeiro a economia de maneira mais rápida é o pessoal que está inserido no mercado financeiro. Então, coisas que não vão chegar nas pessoas mais leigas, a gente já está identificando. Por isso que a reação primária é dentro do mercado financeiro. Por isso tem essa guerra entre governo, Estado e mercado financeiro e falia anima, né? É sempre muito engraçado ver isso. E a gente vê um câmbio subindo por conta da desconfiança americana. Eu até estava conversando com a Ingrid e eu sempre, antes de gravar alguns vídeos, eu tento montar um exemplo que a Ingrid entenda, que ela não gosta muito do mercado financeiro. Então, se ela entender, vai dar certo pro vídeo, vai dar certo pro vídeo. E aí, eu tava bolando uma estratégia e falei assim, princesa, imagina só, se você gasta mais do que você tem, vamos pensar na família brasileira, você que tá aí, vamos pensar você e sua família. Você ganha R$5.000 por mês, aí você gasta R$3.000 por mês. Tudo certo, você tá economizando 2.000, investindo, olha só que loucura. Isso aqui, perfeito. É o sonho de todo mundo, né, que tá ensinando pra você que você faça isso. E aí, chega Natal, você gastou um pouquinho mais, você comprou presente, fez mais churrasco que deveria, né, gastou muito com bebida e tal.
Chegou ano novo, gastou mais de novo, porque teve que matricular de novo as crianças na escola, IPVA, IPTU e tal. E aí que você ganhava 5 mil, agora tá gastando 6. Pô, tu ficou na dívida, né? Você, como família, o que você vai fazer? O que você faz, Carol? Você gastando mais do que você tá ganhando. Não, e o pior é que acontece. Eu tava ouvindo se falar, eu falei, putz, é verdade, porque o pessoal final de ano tá lá, Natal, né? Aproveita, né? Aproveita, o 13º vai embora. Meu, você precisa fechar a torneira, né? Fecha a torneira. Fecha a torneira, meu. Pega Exatamente. e pensa o que você vai cortar. Porque o que acontece é que, assim, o brasileiro, ele recebe um dinheiro a mais e ele não pensa assim, eu vou investir, ou então até, né, vou poupar, vou tentar eliminar minhas dívidas. Não, o brasileiro, ele pega o dinheiro do 13º, por exemplo, e fala, eu já até gastei. Já comprou um monte de coisa, já gastou com presente pra família toda. Ô, criatura, não precisa comprar presente de Natal pra todo mundo, não, né? Eu não comprei pra ninguém, aliás, quase ninguém. Porque você vai gastar seu 13º, vai investir, né, Léo? Se tivesse comprado tudo de Banco do Brasil aí, já Tava tava bom aí, ó. Já ia ajudar a família toda depois. Então, a família corta gasto. Você, como pai de família, você tem que cortar gasto pra colocar comida na sua mesa. E o governo? O governo, ele tem algumas coisas pra fazer, né? Ele não precisa cortar gasto logo de cara. Primeiro, ele pode pegar uma dívida. E essa dívida... E o governo é o cara que mais consegue pegar dívida. Porque o André, ele pode perder sua confiabilidade. O André, ele não tem impressora de dinheiro. O André, ele não pode cobrar de Estado, não pode aumentar imposto. Aí, imagina só, você quer pegar mais dinheiro emprestado, eu não quero te emprestar. Não, então vou aumentar o imposto sobre sua renda. Não tem como. Agora o governo consegue. Então, imagina um governo que já tinha muito gasto, e aí ele vem aumentando ainda mais o gasto. E aí, para poder conter esses gastos, que ele não quer cortar, gasto, né? Ele não quer cortar. Ele falou assim, ó, inclusive isso foi público, né? Nós não somos um governo eleito para cortar gasto. Não somos. Então, beleza, tudo bem. Inclusive, vou até falar sobre isso, que eu não discordo disso, tá? Só que aí, as medidas que ele tomou para poder continuar com o seu faturamento alto foi, primeiro, aumentar impostos e falar que esses impostos eram para taxar rico. A gente já viu, acredito que a maior parte das pessoas que acreditam nisso já parou de acreditar, né? Não é possível. E segunda coisa é pegar dinheiro emprestado. Aí imagina o seguinte agora, Carol. Você gastou lá no seu Natal, um monte de presente, ficou devendo. Aí você pega o dinheiro emprestado. Aí no outro Natal, de novo a mesma coisa. Aí no outro Natal, de novo a mesma coisa. O cara que tá te emprestando vai ficar desconfiado. Carol, com certeza. Fala, Carol, não vai me esse pagar, cara é caloteiro. E aí o governo, mesma coisa. Ó, os investidores, porque sempre é de uma balança que tá sobrando dinheiro para uma balança que não tem dinheiro. Então, quem tem dinheiro quer investir, empresta pro governo que não tem dinheiro. E aí começou a aumentar as taxas. Né? E isso é irreversível enquanto a gente não tomar uma atitude de diminuir o gasto. Então a gente está hoje num momento em que o dólar subiu por conta da desconfiança, né, do gasto brasileiro, o risco fiscal está alto mesmo, a gente está perto de chegar numa dominância fiscal, que é um conceito econômico muito importante que muita gente não entende. Hoje a gente tem um déficit de 1 trilhão. E 1 trilhão não é ruim. 1 trilhão não é ruim. O problema é como esse 1 trilhão é composto. 200 bilhões é de gasto primário. Que é gasto mesmo, eu comprei mais água do que queria, comprei mais balinha do que queria e tal, e do que precisava. E os outros 800 bilhões é de dívida. E o Copom tá falando que vai aumentar a taxa. A dívida, ela é indexada a uma taxa. Então imagina 800 trilhões agora sendo pagos de juros 12% ao ano. Aí vai subir para 14%. Então tá só aumentando o nosso gasto, sendo que a gente não tá conseguindo arrecadar mais. Exato. E se arrecadar, vai ter que aumentar mais e mais imposto. E aí, outra coisa, porque agora não tem como a gente falar dessa parte de investimentos, que é o que tá fazendo a Bolsa cair agora, sem comentar um pouquinho da política econômica. Eu não tô nem falando de política mesmo, né? Eu tô falando de política econômica, política financeira. Como é que a gente vai esperar um corte de gastos? Como é que a gente vai esperar medidas que desagradam o público no momento pré-eleição? Porque imagina só a cabeça de um presidente, de políticos em geral. Ele tem 2 missões na vida dele. A primeira é se eleger, né? Então ele vai fazer de tudo para se eleger. E a segunda é tentar se reeleger. Então no momento assim, do final da sua eleição, ele vai fazer o máximo para poder agradar a massa populacional. E eu tava pesquisando, cara, isso aqui é absurdo, eu não sabia disso. Eu tava pesquisando, estudando pro podcast. E aí eu olhei assim, cara, quantas pessoas... Se a Carol me perguntar quantas pessoas que tem Bolsa Família, eu tenho que saber responder, né? Daí eu pesquisei, quantas pessoas vocês acham que tem acesso à Bolsa Família? Nossa, demais. Cara, eu acredito que pelo menos 20% do Brasil. Cara, loucura. Cara. Eu vou chutar, eu ia falar 40 milhões. 61 milhões. Olha. E aí, 30%. Quantos CLTs? Olha que loucura. Olha a discrepância. Quantos CLTs? Chuta aí.
Cara, eu acho que desse valor que você falou 60 milhões, eu acho que uns 2, 3 milhões. Não, aí você chutou baixo. Chuta muito baixo? Chutou baixo. 20 milhões. Então, você pega um país que tem 220 milhões de pessoas. 61 milhões é de Bolsa Família. E 29 milhões CLT. E aí, A gente tá sustentando 30, 40 pra milhões. onde que tá indo o dinheiro, entendeu? E aí, essa pessoa que tá recebendo Bolsa Família, que eu não acho errado, pelo amor de Deus, gente. Não é que é errado. Mas você vai influenciar esse cara a ter um trabalho informal. Você vai influenciar esse cara a não ser um... Ou nem trabalhar. Ou a nem ficar em trabalhar, casa, ou né? Porque a nem maioria Não acha que querer nem quer fazer trabalhar, nada. Léo. Porque O você cara não quer perde o trabalhar porque é benefício. pra não perder o benefício, né? É o que Exatamente. eu falo, a gente não é contra o Bolsa Família. A gente sabe, inclusive, que tem muitas pessoas que precisam. Aquela pessoa que, né, mora lá no sertão nordestino, aquela mãe solteira que não tem de onde tirar dinheiro pra, né, dar o leite dos filhos. O que eu acho é que esse dinheiro do Bolsa Família, ele tem que ter um destino. De repente, vamos fazer uma educação, um curso profissionalizante. Porque tem muitas pessoas, Léo, que não querem fazer nada, quer ter lá 5, 6 filhos pra não fazer nada. O Bolsa Família não é pra isso. Eu vou mais longe. Né? 3 bilhões de reais do Bolsa Família, uma pesquisa, não sei nem se foi algo mensal ou anual, foram parar em jogos de apostas A esportivas. Ambima Exato, fez. A Ambima né? fez essa pesquisa Deve aí. ter sido muito mais, porque Loucura. não sei se dá pra rastrear tudo. Cara, 3 bilhões foram parar em aposta esportiva do Bolsa Família. Ou seja, Bolsa Família que é pra você se alimentar, pra você ter uma condição mínima, pelo menos, de saúde Dignidade, né? qualificável, uma dignidade. O cara tá apostando dinheiro, cara. Olha Então, a assim, falta de educação. Eu acho que um né? cara desse já deveria até perder o Bolsa Família. Entendeu? Loucura. Porque, meu, desculpa, você não tá precisando, então. Exato. Né? Não é pra comida, né? Eu acho que o governo já É deveria, triste ver isso. ou a partir de agora, falar assim, ó, se vocês usarem pra algum tipo de aposta esportiva, algum tipo de gasto desnecessário, vocês vão perder o Bolsa Família. Porque, cara, senão vira... Chega a ser ridículo. A gente que é contribuinte, tá pagando com Bolsa Família, que a gente sabe que é um projeto social que é necessário, mas que muitas pessoas... O pessoal tá viciado nisso. O cara fala, eu não vou trabalhar, meu. É um Eu vou ficar aqui no vício, bar né? o dia inteiro, pego meu Bolsa Família. Ah, mas você não quer trabalhar? Eu não, vou perder meu Bolsa Família. Então a gente ouve muito falar isso, né, Léo? É um vício Exato. muito sério. E que aí a né? gente entra na questão de que você tá falando, que o governo tá gastando demais. E talvez uma das pontas que a gente tá gastando muito é com Bolsa Família. Só que a gente sabe que o governo, principalmente de esquerda, não vai tirar isso, porque é uma medida populista, garante voto isso. Exato. E até chegando, como o Léo falou, vai chegar as eleições agora, ou quem vai se candidatar, ou quem vai, né, de repente, ficar, vai fazer isso. E olha né? que interessante. Foi uma estratégia do Trump lá pra ser eleito. Olha que loucura. Lá, o Trump é muito inteligente. O Lula também é muito Fenômeno. inteligente. Não, Ele o Lula é, cara. Os caras são inteligentes E pra bom caramba. comunicador, né? Bom comunicador, os O dois. Lula, olha, depois do Silvio Santos, pode me criticar, pode me xingar aqui, falar que eu tô falando besteira. Mas depois do Silvio Santos, que pra mim é o melhor comunicador da história do Brasil, olha, cara, o Lula eu acho que vem em segundo O lugar. cara é um gênio, o cara é um O cara é gênio. muito bom comunicador. E aí, qual foi a estratégia do Trump lá nos Estados Unidos pra ser eleito? Ele viu, pegou uma base de dados, lá na Coinbase você consegue ver isso. Ele viu que 25%, 30% das pessoas americanas tinham criptomoedas. Então, olha a base. Se eu for pró-cripto, é 30% já. Exato. E aí você passa essa informação aqui pro Brasil. Pô, eu tenho mais de 30% da população que é aderente ao Bolsa Família. Eu tenho mais de 30% da população que tem uma condição muito frágil e que eu posso usar eles como massa de voto. Eu não tô preocupado em melhorar realmente a vida deles. Eu só preciso manter eles ali pra continuar votando em mim. Então, o que eu vou usar? Por que o Temer... Olha que loucura, né? E aí é só você... Parece um quebra-cabeça, você vai ligando as peças, assim, é muito engraçado. Economia é brilhante por conta disso, né? Depois de neurologia, eu acho a ciência mais bonita de se estudar. O Temer, ele teve a popularidade dele de 5%. Foi o pior presidente da face da Terra. 5% de popularidade. E só te interrompendo antes de você continuar. Na semana passada, nós entrevistamos o Kim Kataguiri e o Léo Siqueira. E eles falaram que o melhor, 2 deputados aqui, um estadual e um federal, e são 2 grandes deputados que trabalham muito pelo Brasil, falaram que o melhor presidente da história do Brasil foi o Temer. Que em pouco espaço de tempo, ele fez muita melhoria no Brasil. Então, costumo dizer que na economia, você passa muitas décadas sem nada acontecer e algumas semanas passam décadas, né? Acontecem décadas. E aí, no caso do Temer, por exemplo, imagina só, eu gravo um vídeo, você grava um vídeo, nós estamos aqui gravando o podcast e o nosso podcast tem 5% de popularidade dentro do YouTube inteiro. Isso é triste, né? Porque a gente tá tentando entregar a verdade. Foi justamente o que o Temer tentou fazer. Ele estabeleceu teto de gasto, ele fez reforma tributária, reforma trabalhista. Vendeu estatais. Dói pra caramba, né? Nas pessoas. Porque é igual tratar escara na medicina. Eu sempre lembro da medicina quando eu falo sobre isso. É igual tratar escara. Tem um buraco lá na sua pele. Tá necrosando. A tratamento é você tirar a parte necrosada. Dói.
Então, para poder melhorar, primeiro tem que doer. E aí, a gente não consegue entender isso economicamente falando, porque quem normalmente entende isso é quem já tem um pouquinho mais de dinheiro, um pouquinho mais de entendimento, um pouquinho mais de educação financeira. E aí, essa pessoa tenta explicar para outra pessoa que tem menos do que isso, e ela tá pensando que tá tentando subjugar. É os Então, ricos que querem ferrar com o pobre, né? É muito difícil. E aí, a classe que eu fico mais com o coração doído, que é pra essa classe que eu gravo os vídeos no YouTube, é justamente aquela classe que não depende do Bolsa Família, mas ainda não é a classe que tem a sua liberdade financeira. Então é a classe média e classe média baixa. Esses são os que sofrem. Porque eles não vão recorrer ao Bolsa Família, eles não vão recorrer ao auxílio, a parte de auxílios mesmo, em tudo, mas eles também não conseguem chegar na liberdade financeira, porque tá sempre tributando mais, tá sempre inflação, escravo do sistema. né? Então, tipo, ele não consegue sair daquilo, ele tá trabalhando, ele sai 7 horas da casa dele, chega 8 horas da noite na casa dele, e ele tem que fazer Cansado, isso tem que, todo né, dia, fazer não jantar, consegue fazer... Não consegue sair, Não entendeu? consegue estudar, né, coitado. porque Ô, Léo, também tá e pegando o gancho que cansado. você tá falando, o que eu acho, cara? Na crise, muitos pobres, às vezes, assim, não vou generalizar, mas o cara fala, agora sim, vamos pegar os ricos, é isso, Lula, vamos tributar os ricos. Só que na crise é onde os ricos fazem os melhores negócios. Você vê na pandemia, cara, quem tinha dinheiro comprou imóvel muito mais barato, porque podia pagar à vista, comprou muitas oportunidades. E o rico agora tá investindo muito em bolsa de valores, comprando fundo imobiliário barato, comprando ações baratas, fazendo ótimos negócios. Enquanto isso, você tem lá, né, vamos colocar lá no final da pirâmide, o pobre dependente de Bolsa Família, o cara tá ali mamando na teta e não quer perder aquela teta. Só que ele vai ficar eternamente naquela vida ali, né, que é uma vida que você não tem uma qualidade. E foi o que você falou. E o mediano É o que tá mais naquela sofre. situação se fudendo, porque não tem a Bolsa Família e também não tá com tanta grana pra conseguir fazer bom negócio, né? Exatamente. Você sabe que até eu pensei aqui, é uma coisa que eu vou falar até olhando pra câmera. Tem uma mania de ter essa rixa de né, pobre e rico. Mas a gente tem que entender que quem gera emprego, normalmente, são os ricos. Ou seja, os ricos trabalham, dão emprego, giram a economia para a classe pobre, claro, trabalhar e fazer, né, tudo acontecer. Então, pessoal, com esse negócio de... Eu vejo um monte de gente, Léo. Ai, bem feito, olha lá, queimou a loja do Luciano Heng lá, bem feito pra ele. Ah, não sei o que, bem feito pro cara rico. Gente, para com isso, porque são eles que dão emprego, eles dão muito emprego e Senão a gente giram vai a entrar nossa na questão economia. do socialismo, né? Então para com isso, coisa feia, ficar pobre, rico, ai, não sei o que, não sei o que. Isso é chato. Agora, a gente entrando no mercado, Léo. Você terminou o raciocínio, Léo? Você terminou? Deixa eu Que a gente terminar. interrompeu. A Deixa eu gente terminar. interrompeu, perdão. Por exemplo, até pegando o gancho aí do que você falou. O Luciano não vai sofrer nada com menos uma loja. Ele abre outra depois. Agora, quem trabalhava lá E ele naquela gera loja? Isso. Quem trabalhava naquela loja? Quem não sabe, o Luciano Heng, ele não tem suas lojas. Ele tem construtora, ele tem um monte de prédio ali construindo em Balneário Camboriú. Ele tem restaurantes. Cara, E é uma pessoa maravilhosa, muito inclusive. bilionário. E Entendeu? assim, ó, Vai afetar o cara. essa parte de tributação de rico, eu concordo. Eu concordo que tem que ter tributação maior de acordo com a sua renda. O problema é que aqui no Brasil a gente tem uma tributação muito esquisita, muito feia, na verdade. Se a gente tributasse de maneira a tributar renda mesmo, a gente ficaria muito mais igualmente, falando da parte igualitário mesmo, da parte monetária, a gente diminuiria a desigualdade e não prejudicaria o rico. Porque o rico, na verdade, ele já paga imposto. Ele já paga imposto. Só que, imagina comigo, existe um fenômeno chamado elisão fiscal. Que, pô, eu ganho, vamos supor que agora eu sou bilionário, tenho um faturamento bilionário no mês, amém. Se Deus quiser, onde eu chego lá. Eu vou ser tributado 20% disso, 27%, 36%. Hoje a nossa carga tributária mais ou menos está em 33% do PIB, é loucura. Então a gente está sendo tributado 33%. Sem retorno, né? Sem retorno, né? Porque não tem problema ser tributado. Aí que tá o problema. Não tem problema a gente cobrar imposto, minha galerinha. Mas o problema é você cobrar o imposto da Suíça e ter a qualidade de vida, né, de um país pobre da África. Então, Exato. esse que é o problema. E aí, você pega esses ricos que já estão pagando o tributo. Isso aqui, ele é uma máquina de gerar dinheiro para pobre. Por quê? Porque, primeiro, esse tributo ele vai para economia, vai para o governo e tal, o governo pode criar auxílio com isso. Então não faz sentido você desejar o mal do rico, porque é ele que gira a economia, né? Exatamente. Eu quero ser rico um dia para mostrar tudo que eu faço para ver o quanto eu tô movimentando a economia. Tipo o Elon Musk, o Jeff Bezos. Hoje a gente tem uma cultura brasileira muito de demonizar o vencedor, né? A gente não pode ter o vencedor e tal. E aí a cultura aqui, que não é errada, é de cuidar do perdedor. Não tem problema nenhum cuidar do perdedor. Mas para cuidar do perdedor tem que ter o vencedor. Né? Sim. Olha para sua família. Olha para sua família. A gente sempre tem uma família, tem o tio que não deu certo, tem o irmão que não deu certo, mas sempre tem o que deu certo. Esse que deu certo, ele salva a família inteira.
Então, se a gente criar um mecanismo onde a gente vai cuidar de todos os perdedores e não vai ter vencedor, não tem como cuidar dos perdedores, né? Isso. Então, não tem nada de errado você tentar abrir seu empreendimento e ele falir, não tem... Isso vai acontecer várias vezes, até dar certo. Mas você não pode perder essa gana de ser o vencedor. Porque quando você se tornar o vencedor, você não vai ajudar só você vai ficar rico, você vai conseguir comprar um reloginho caro, você vai conseguir tomar água mais cara, você vai conseguir fazer o seu churrasco. O meu sonho era comprar Toddy, hoje eu já consigo, né? Antes era chocolatado, agora meu sonho é comprar... Eu consigo comprar o Toddy. Então, quando você chega nesse ponto, você sacia todos os seus desejos financeiros, mundanos, que não vale muito aqui, né? Mas enfim, a gente tá correndo pra isso aqui. E você ajuda muita gente lá embaixo. Então... Cara, não tem esse negócio de ficar demonizando o rico, né? A economia, ela vai... Aqui no Brasil, a gente realmente está num momento de crise. A gente realmente vê todos os ativos caindo por conta dessa desconfiança fiscal, que provavelmente não vai se resolver em 2025, provavelmente não vai se resolver em 2026. A verdade é a esperança que a gente tem para... Pelo menos a minha esperança que eu tenho para melhora desse cenário, e isso é até bom, porque eu sou muito jovem, né? Eu quero aproveitar de muita oportunidade por muito tempo. A esperança que eu tenho para melhora desse cenário é realmente uma troca de governo. E eu não falo nem de pessoas... Não é sobre quem tá lá, tá? Não é um ataque ao Lula, não é um ataque ao Haddad. Não. É sobre o modelo. E até deixa eu voltar naquele gancho, eu falo pra caramba, né, André? Não, manda bala. Vai lá, não Você sei pra falar. Deixa eu voltar naquele gancho que eu falei que eu não sou contra gasto. A gente vive numa democracia. A gente elege pessoas. E cada tipo de eleito, ele tem o seu plano. Então, é como se a gente falasse que o plano dele tá errado. Não, a gente elegeu e agora esse plano ele tem que ser jogado. Então... O cara falou, eu vou gastar, eu vou aumentar o auxílio, eu vou tributar o rico, eu vou aumentar imposto e tal. Vamos ver se vai dar certo. O que a gente não pode fazer é, quando chegar o fim desse plano, a gente não analisar o plano e tentar ignorar. Por conta de alguns pontos positivos, a gente ignora todo o ponto negativo. Então, quando chegar no final desse plano, que normalmente o plano de assistencialismo demora a dar errado. O que aconteceu lá quando o Fernando Henrique assumiu? Aí veio o Lula 1, Lula 2, Dilma 1, estourou a bomba lá no Dilma 1,5, né? Que não foi Dilma 2. Sim. Estourou a bomba lá na Dilma. Então, não foi um problema da Dilma estrutural. Foi um problema que já estava vindo sendo criado lá atrásão. Então, se a gente não tomar cuidado e analisar esse plano, e não tem problema nenhum você aceitar esse plano. Não, eu gosto desse plano também. Eu quero assim. Beleza, tudo bem. Aí por isso que tem a votação. Então, eu acredito que a gente tem que deixar os caras livres para poder efetuar o plano deles da melhor forma possível. É porque se eles forem com toda essa... E a gente... Nosso trabalho como influenciador é justamente tentar abrir os olhos. Vai ter muito hater, vai ter gente com o olho fechado, tapado mesmo, de escama, assim, você tenta arrancar, ele não quer. Mas o nosso papel é justamente mostrar o que está acontecendo com o plano. E depois, se a gente quiser trocar de plano, e essa é a minha única esperança para a melhoria da economia brasileira, é quando a gente tiver um novo tipo de governo brasileiro, né? Um governo mais, entre aspas, liberal. Não falo nem de capitalista, mas um governo mais liberal para deixar o mercado andar um pouco mais. Aí a gente vai ter uma melhora, e não vai ser uma melhorinha. Vai ser uma melhora, porque a Bolsa Brasileira já tá andando de lá já tem muito tempo. Mas o pessoal Já fica tem muito falando, tempo. mas muita gente pergunta pra nós, pô, mas eu tô triste, porque a bolsa tá só de lado, só de lado. Caindo, E a gente né? até- e a Os gente- imobiliários E despencaram. a gente até entende às vezes, porque a gente fala, pô, a pessoa tá lá na bolsa, tal, tá andando de lado, tá andando de lado. Mas a gente já passou várias crises e tem empresas que vão continuar aí firmes e fortes. Então, tem gente aproveitando de bandeja porque tem coisa barata. E eu acho que é até ia te importante perguntar nisso. isso, Léo. Pegando um Só um ganchinho no que você tá minutinho. falando. Pegando Eu um até ganchinho ia no te que você tá falando. perguntar, deixa eu só completar. Eu ia até perguntar isso pra você, Léo, porque eu vejo bastante você falar de fundo imobiliário. E você não acha que tem uns fundos aí que estão de bandeja? Rapaz do Tem céu. muita coisa barata. O que você acha que tá barato? Assim, o que você tá vendo barato? Olha só, a gente tem... Vamos olhar para o IFIX de como ele funciona. Existe um indicador chamado volatilidade. Esse volatilidade não tem nada a ver com risco. Por exemplo, o Bitcoin, ele é muito volátil. Ele sobe e cai pra caramba. Mas quando a gente avalia o risco, ele não é tão arriscado quanto a volatilidade que ele dispõe em gráfico. Então, Sim. volatilidade, normalmente o pessoal costuma traduzir como risco, mas não é a mesma coisa. Quando a gente olha para o IFIX, se a gente pegar os últimos 2 meses, antes dessa recuperação que teve em dezembro, porque teve uma recuperaçãozinha de 8%, mas se a gente pegar um pouquinho antes, a volatilidade dos fundos imobiliários estava bem mais alta do que a das ações. E aí, muita gente que tá entrando agora no mercado, você olha, pô, o Ibovespa caiu 4 e o IFIX caiu 8. Como assim? Movimentações no IFIX, se você pegar uma janela de longo prazo, desde sua existência, desde 2014 que se tornou público ali, o pessoal começou a realmente investir, volatilidade de 2, 3% era altíssimas. Só aconteceu em 2015, que foi a crise da Dilma lá, aí caiu pra caramba mesmo. E agora, em 2020 aconteceu também, e agora tá acontecendo. Então, no intervalo aí de uma década, aconteceu períodos pontuais mensais, que não durou mais de um mês,
de quedas de 8%. Então a gente vê volatilidade do IFIX de 2, 3%. Já a volatilidade da bolsa, do Ibovespa, ela gira em torno de 15%. Então ela pode subir 15% e cair 15%. Até porque o nosso índice ele é muito baseado na Vale e na Petrobras, né? Que sobe Sim, e cai pra caramba. Então, imagina o seguinte, você vê um tipo de ativo que é muito mais seguro do que a ação, porque os dois estão na renda variável. Mas um tem a sua garantia real, que é o imóvel, e o outro é um empreendimento. Você está investindo na ideia. Então, a gente vê um índice que é atrelado à garantia real, imóvel, tijolo principalmente, caindo 8, chegou a cair 12, né? Que foi o máximo de queda do IFIX, assim, em um mês. Você olha isso, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é sentir medo mesmo. Eu concordo com as pessoas. Não, você tem que olhar assim, nossa, acabou o Brasil. O que está acontecendo? Eu preciso identificar o que está acontecendo. Depois da fase do medo, aí tem que vir a fase do conhecimento. Você vai tentar investigar para ver o que foi que aconteceu. E aí a gente teve muitas coisas acontecendo, né? Então, os fundos imobiliários, eles realmente estão com um problema. A gente tem que tentar entender se esse problema ele é intrínseco dentro dos fundos imobiliários ou se ele é extrínseco, fora dos fundos imobiliários, né? Então, quando a gente passa a analisar, e isso aí é porque o pessoal não sabe ler RI, relatório gerencial, não sabe ler. Na verdade, o pessoal, a maior parte das pessoas que investem em fundos imobiliários não sabe nem o que é um relatório gerencial. Então, você vai abrir lá o seu fundo imobiliário. Como é que você vai comprar uma casa? Eu fico imaginando assim, ó. Vamos transferir o nosso conhecimento que nós temos em fundos imobiliários para a vida do dia a dia. Como é que você vai comprar um lote, construir uma casa, alugar essa casa sem ter nenhum conhecimento do local, sem ter nenhum conhecimento sobre material, sobre nada? Ah, eu vou contratar uma construtora. Como que você vai contratar sem saber qual que é a construtora boa? É a mesma coisa você investir no fundo imobiliário, só porque você escutou eu, o André ou a Carol falando, e nunca mais olhar o fundo imobiliário. Não faz sentido. Então a gente vê agora, neste momento, mesmo com essa recuperação de 8% que tivemos ali no dia 12 de dezembro, para subir um pouquinho os fundos imobiliários, a gente ainda vê muito fundo imobiliário de tijolo, principalmente, descontado assim a níveis que eu, Leozinho, nunca tinha visto. Quando lá em 2020, mesmo lá em 2020, eu não tinha visto esses preços. E hoje o Leozinho tem aqueles 3 atributos que eu falei, né? Que eu tava sonhando chegar nesse momento. Que era ter dinheiro, ter conhecimento e um pouquinho de experiência, que ainda não tem tanta, né? Mas um pouquinho de experiência. Pô, hoje a gente consegue coletar várias oportunidades de mercado no próprio Brasil. Você não é obrigado a aportar no Brasil, se você não quiser. Hoje é tudo muito disruptivo. Você consegue criar uma conta lá no exterior, transformar seu real em dólar, investir numa empresa americana em 10 minutos. Você consegue fazer isso. Sim. Mas você consegue, caso você queira correr o risco, você consegue investir aqui no Brasil de maneira, assim, praticamente... Deixa eu pensar num exemplo aqui que vai ficar muito bom. Em qualquer lugar que você atirar, você vai acertar. Qualquer lugar que atirar, você vai no clube de tiro, aí você tem vários... Cada estantezinho tem o seu alvo, né? Se você pegar assim e fazer assim, você vai acertar. Sim. Você vai acertar. E hoje, a gente vai criar muito... Lá em 2027, 2028, se a gente trocar de governo, ou então lá em 2030, vai ter muito gênio falando no YouTube. Vai ter muito gênio falando no YouTube. Porque vai ter muita gente que acertou. Vai ter comprado, por exemplo, entre os bancos. A gente tem 5 bancos principais. Qualquer um que você comprar hoje, todos estão descontados. Então, todos vão valorizar pra caramba depois. Aí, lógico. Todo mundo é gênio. Lógico, um vai subir mais do que o outro. Sim. Lógico, a gente tá aqui pra escolher o melhor entre eles. Mas se você fizer uma boa carteira balanceada, de acordo com bons setores, resilientes, como a Carol falou, setores que não falem, né? Que tem o colete à prova de bala, que consegue receber bala e depois acorda no outro dia e tá fazendo lucro de novo, ROI. Cara, vai ter muita oportunidade aí. Ainda vai ter, inclusive, na minha opinião, em 2025, quase o ano inteiro. Talvez em 2026 a gente veja uma recuperação ali quando anunciar quem são os candidatos e tal. Mas vai ser tipo fogo de palha mesmo. E depois a gente só vai ver esse resultado mesmo depois em 2026. Mas assim, é um momento da colheita, da plantação. Da plantação. É um momento da plantação. Então, assim, é um momento perfeito para você acumular tanto cota de fundo imobiliário, quanto cota de ações, né? Participação em ações. Inclusive até lá no exterior também. A gente pode até falar depois sobre o que eu tô fazendo lá no exterior, qual que é a minha visão sobre isso. Mas em fundos imobiliários, realmente, cara, a gente tá com oportunidades absurdas. Principalmente em tijolos. Principalmente em tijolos. Quais você gosta, assim, Léo? Que você vê, putz, esse aqui eu acho que tá muito bom. Tá. Aí vamos... porque agora tem tantos descontados, né? Tem muita coisa barata Tem muita coisa boa, barata. né? Tem muita coisa barata. Deixa eu até tomar uma aguinha pra isso aqui. E eu sinto, Léo, complementando o que você tá falando, que a gente tá num momento realmente de plantação, né? Porque a gente apanhou demais, o governo gastou demais, como você falou, e não tá conseguindo se ajustar. E a Bolsa de Valores tá em queda, por isso porque os juros estão altos, a gente tá com uma política fiscal ruim. Mas eu concordo com você, eu acho que 2025 vai ser um ano difícil, mas com muita oportunidade, a gente vai ter bastante tempo pra colher, pra plantar
oportunidades. 2026 também vai ser um ano difícil, porque é um ano de eleições. Mas, ouvindo tudo que a gente vem ouvindo, analisando dados de pessoas de Brasília, a tendência é que volte um governo de direita e a Bolsa responda rápido. Então, quem tá plantando nesse momento, eu acredito, e acho que eu vou de encontro com a sua opinião, que 2027 pode ser um ano fantástico para quem acreditou nisso agora, né? E muita gente vendendo na baixa. Mas agora, complementando a pergunta da Carol, quais fundos você acredita aí que você teve um tempo para pensar, que estão baratos e que estão muito bons hoje na Bolsa de Valores? Ó, antes de explicar e de falar quais são os fundos que eu acho que tá mais descontado, eu acho que é muito interessante o pessoal aí que tá escutando entender por que os imóveis ficam muito descontados nesse momento. Por que na verdade, tudo fica descontado, mas o imóvel ele tem uma relação muito casual com a taxa de juros. Você já parou para se perguntar por que o fundo imobiliário, que antes pagava 8%, 7%, hoje está pagando 10%, 12%? Por que isso aconteceu? Não foi só por conta da queda do preço. A queda do preço aumenta o dividendo yield estruturalmente, né? Se caiu o preço, continua pagando mesmo tanto, o dividendo yield vai subir. Por que os imóveis caíram de preço? Se hoje a sua casa que você está morando aí, não sei se é de aluguel, se é comprada, mas a sua casa que você está morando, ela só não está listada em bolsa. Mas se você fosse olhar todos os dias o preço dela, todo dia você fosse pagar uma avaliação para ver o preço dela, com certeza hoje ela estaria valendo menos do que janeiro lá de 2024, quando a taxa de juros. Por que isso acontece, André? É interessante demais o cara saber isso, porque aí ele consegue tirar um pouco do medo que ele tem de investir em fundos imobiliários, porque o fundo imobiliário é praticamente uma casa. Exatamente. Só que é uma casa melhor, mais bem localizada, onde vai mais gente, onde consegue vender, alugar mais rápido, né? Então é uma casa melhorada, uma casa turbinada, um prédio turbinado. Qual que é essa relação dos juros com os imóveis? Os imóveis, você tem um custo para produzir o imóvel. E normalmente essas pessoas, elas alavancam, os construtores, as construtoras em si, elas se alavancam para poder construir esse imóvel. Então eu vou construir um imóvel, se eu, Léo, quiser construir um imóvel de 1 milhão, eu tenho 2 opções. Eu dou 3 opções. A primeira, eu junto 1 milhão primeiro e depois construo. Isso aqui é uma má opção, porque se eu for demorar a juntar esse 1 milhão, quando eu for construir, 1 milhão já não constrói a mesma casa que eu queria. Então, normalmente é uma opção ruim. O crédito vale mais do que o dinheiro. Depois, a segunda opção, eu pego tudo de crédito, e aí se o crédito estiver caro, eu vou impossibilitar a minha operação. Porque imagina que eu quero construir uma casa de 1 milhão para vender ela por 1 milhão e 500. Se eu pego a uma taxa de juros que no final eu vou pagar mais de 50% de juros, não vai valer a pena. Aí eu vou pagar lá 2 milhões e vou vender por 1 milhão e 500, fiquei no preju. Não é bom. Certo. Tem a terceira opção, que é dar um pouquinho de entrada, que normalmente o brasileiro faz, dá um pouquinho de entrada, 10, 20, 30%, e o resto ele financia. Por que a taxa de juros, então, tem uma relação tão grande com os imóveis? Mesmo quando você for comprar à vista, tem muita relação. Por quê? Você, no tempo de valorização do imóvel, se você deixasse esse dinheiro render a juros, você tem mais dinheiro se o juros estiver mais alto. Se você for alavancar o seu dinheiro, se for pegar dinheiro e emprestar para construir sua casa, aí pensa agora, para com esse pensamento pequeno e pensa agora nos fundos imobiliários. Se um gestor vai comprar um imóvel, ou se um gestor de desenvolvimento vai construir um imóvel, ou o HGLG lá, que tem um lote gigantesco, aí ele tem um galpão até aqui, ele quer construir mais um imóvel daqui, ele vai alavancar. Né? Os fundos imobiliários ele alavancam de uma forma diferente, mas vai alavancar, vai pegar dinheiro emprestado para isso. E aí ele precisa que esse imóvel ele valha um tanto X para compensar essa operação. Então, quando a operação está muito cara, o imóvel tem que ficar muito barato. Pensa para você aí, você vai financiar uma casa hoje de 300 mil. Se você for comprar, você vai pagar 900 mil. Então, a casa ela tem que diminuir de valor. 100 mil. Aí, agora, 100 mil dá pra financiar, que aí com 100 mil eu compro ela 300 mil. Então, sempre, isso é estrutural, economicamente falando. Em qualquer lugar, se é aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, lá na África, lá na Austrália, lá na Europa, em qualquer lugar, isso é estrutural. Se a taxa de juros sobe, os imóveis, eles vão cair. E por que todo o resto cai junto? Porque, normalmente, toda crise ela é atrelada ao mercado imobiliário. A crise.com foi atrelada, era Big Tech, empresa de tecnologia, mas estava atrelado à dívida imobiliária. 2008, a maior crise que a gente teve, mercado imobiliário. 2015 também teve um pouquinho do mercado imobiliário influenciando, porque os bancos e toda a funcionalidade de crédito, ela é para infraestrutura e mercado imobiliário. Então, a gente sofre muito em todos os quesitos quando a taxa de juros sobe. E aí, quando a gente vê a taxa de juros subindo, a gente tem que fazer uma avaliação de benchmark. Eu ensino para os alunos. A gente tem um triângulo que você nunca pode esquecer. 2 triângulos que você nunca pode esquecer. É o triângulo da Trindade, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. E rentabilidade, risco e liquidez. Dentro do mundo dos investimentos. Dentro do mundo dos investimentos, sempre quando você vai olhar a sua rentabilidade, você tem que olhar o risco. Então, hoje você
o cara que não tem um conhecimento. Imagina só, André, o cara que não tem um conhecimento tá vendo esse podcast pela primeira vez. Já deixa o like aí, já se inscreve aqui no canal dos meninos. Obrigada. Tem que bater aí, 1 milhão. Léo. Dá uma agonia Dando de ver aquela 900 e uns força, né? quebrados, né? Dá uma agonia de ver 900 e uns quebrados. A gente gosta de número inteiro. Então você já se inscreve aí pra você bater 1 milhão. E aí pensa comigo. Cara, você que não tem conhecimento, você vai preferir ganhar 15% no pré-fixado do Tesouro Direto ou você vai investir em uma empresa que você só vê cair? Exatamente, o Você cara vai vai na- pra vai na- segurança, O né? que Ele vai vai por fazer? 15%. Não tem como. Então a gente tem que sempre avaliar o benchmark. E o pior, os caras estão vendendo na baixa quem entrou em fundo imobiliário pra ir Com com prejuízo pra ir tentar ganhar. Porra, Aí, olha só, isso aí é o que o Howard Marks chama de preferência temporal. Quem vai para renda fixa, não tem nada de errado na renda fixa. No meu próprio modelo de alocação, eu tenho renda fixa também. Acredito que nesse todo mundo momento, tem né, que Léo? ter, principalmente nesse momento, né? Só que o problema é a sua preferência temporal com o seu patrimônio como um todo. Como é que você vai preferir ganhar? O que você prefere? Ó, tem que ficar mais fácil você analisar. É igual a de pirona. Você prefere 99% de... Olha que loucura isso aqui, ó. E quando eu parei pra pensar assim, as coisas ficam mais simples. Você tá com dor de cabeça, André. Aí eu vou te oferecer uma de pirona. Sou médico. Vou te dar uma de pirona. Ô, André, esse remedinho aqui tem 99% de melhorar sua dor de cabeça. Quer tomar? Toma, Sim, né? claro. Toma. Agora, se eu chegar... A mesma coisa. A Carol tá com dor de cabeça. Eu vou chegar com a de pirona pra ela. Só que aí eu vou falar assim... Ô, Carol, esse aqui tem 1% de chance de você morrer. Não. Não Não, quero. deixa essa dor de cabeça aqui, Deixa né? quieto. Eu vou dormir, vai passar. Vai Isso passar. é o viés de framing. E isso aí, normalmente, você vai olhar para as bases de dados que você tem. Então, quando um investidor, um investidor leigo, ele olha, Banco do Brasil caindo 25%, e aí ele olha o pré-fixado lá a 15%, mesmo que o Banco do Brasil me pague 10% de dividendo, eu ainda fiquei 15% negativo, aqui eu tô ganhando 15%. Então, ele tá olhando pro curto prazo, ele Sim. tá ganhando porque ele vai ganhar agora, né? E isso é a maior armadilha de mercado, que é o que eu chamo de macaco pulando de galho em galho, que as pessoas leigas podem fazer. Que é justamente isso. O cara vende quando tá caindo para comprar o que tá mais caro. Aí depois nossa, aí agora o fundo imobiliário recuperou. Agora o HGLG voltou a ser negociado. Lá em 2019, o HGLG era negociado a 1,52% do seu PVP. 1,52% de PVP. Caríssimo. Era o Agora 1,5 tá vezes. Já subiu, né? Tá 1 e pouquinho ali. Agora Não tá tá? 0,98 Ainda ainda. tá abaixo. Zero- Tá abaixo de 0,98. Tá abaixo de E aí Ô, hoje, louco. você olha lá, o HGLG tem mais imóvel, tem mais inquilino pulverizado, mais liquidez. é um fundo muito maior, muito mais robusto, Um gestão valor muito patrimonial boa. gigante. E aí hoje ele olha lá descontado e não quer comprar, cara. Quando voltar pra 1,5, ele quer comprar. Quando Aí voltar quando pra- cair pra 0,98, ele vende, porque ele tá desesperado. Exatamente. Aí é né? aquela corrida dos ratos, né, Léo? Aí é o cara que tá tentando sair da corrida dos ratos, mas ele só saiu de uma rodinha e foi pra outra, né? Exato. Saiu Porque da a rodinha galera, pra outra. porque o que acontece agora? E eu não acho errado, completando o que o Léo falou, sobre a renda fixa. Eu mesma tô pegando bons produtos na renda fixa, o André também. E acredito que o Léo também. Agora, o grande problema é que muita gente que tá na renda variável se assusta nesse momento e vai todo mundo pra renda fixa. Só que aí, quando o movimento vem inverso, aí todo mundo quer o quê? Voltar pra renda variável. E esse vai, gira pra lá, a chance de se errar é muito grande. Exato. Né? Então, você tem ali, o que eu falo? Você tem uma estratégia de carteira. Pô, eu quero ter 20% de fundos imobiliários. Mantém ali, quais são? 3%, tô dando um exemplo aqui, 5% galpão, 5% laje, 5% shopping, 5% fundos de fundos. Tô dando um exemplo. Mantém ali. Mas não, o pessoal sai da renda variável e vai pra renda fixa e fica nesse gira-gira, Por né, isso que caiu Léo? os fundos imobiliários, né? Porque não tem motivo, né, Léo? O HGLG, os prédios continuam muito bem, os inquilinos estão pagando, os dividendos subiram. E o problema é o pânico do mercado. Mas não vou deixar você fugir da pergunta, Não, vou fugir, eu já tô Que você rodou, mas eu não esqueci. Quais fundos imobiliários aí você acha que tem uma verdadeira pechincha? Vou falar Com de qualidade, né? Vou falar de 5 fundos imobiliários top que tá na minha carteira e que eu vou aumentar a posição. Primeiro, o HGLG, mas ele já não tá mais tão descontado. A gente teve o HGLG a R$141. Vocês viram isso? Sim. R$141. No início do ano tava 170, era loucura, Aí você né? fala, Um ai, intervalo meu muito Deus. baixo, né? Então, o HGLG, mas ainda com parcimônia agora, porque apesar de estar descontado, ele tem outros que estão mais descontados do que ele. Aí você vê o BTLG, que fez uma compra aí bilionária, foi assim uma das maiores subscrições da face da terra, Eu né? gosto De muito. fundos Também imobiliários. E aí ele comprou 13 imóveis muito bem localizados, não tem problema nenhum. Um diferencial do BTLG e do HGLG é que eles são pouco expostos a varejo. Por exemplo, o XPLG e a maior parte dos outros fundos imobiliários que estão começando, eles começam com varejo, porque é mais fácil, tem mais gente querendo alugar varejo para guardar estoque e tal. Então é menos industrial. Então você olha o BTLG com uma qualidade muito grande, com PVP de 0,90, é melhor, na minha opinião, em oportunidade, que exige oportunidade, inclusive paga um pouquinho mais de dividendo do que o HGLG. Obrigado. Então, ficaria aí BTLG como primeiro lugar.
Tá ali. Não em ordem de importância, tá, galera? Não é em ordem de importância, não. Primeiro, BTLG, que foi o que eu lembrei. Um outro que é muito mal visto, assim. Eu não sei o que o pessoal vê de errado nesse fundo imobiliário, mas que, na minha opinião, não tem nada de errado. Na verdade, só tá melhorando suas estruturas, tá consolidando ainda mais sua maneira de fazer essas compras, que é o RZTR. É um fundo de terras agrícolas. E aí muita gente... Eu já vi vídeo no YouTube falando que ele era um fundo de papel. Ele não é fundo de papel. A estrutura dele, ele entrega com call. Só que aí o pessoal não entende muito bem o que é opção, contrato de call e put, aí não consegue entender e pensa que é uma dívida. Não é uma dívida. Ele não tem risco de crédito. Imagina só o seguinte, você tem uma fazenda e aí você quer construir, sei lá, um galpão para tirar leite das suas vacas de maneira automática. Aí eu vou e falo assim, e você chega num cara e fala assim, eu preciso de 1 milhão emprestado. Aí o cara vai e fala assim, não, eu te empresto 1 milhão, mas você vai me pagar 3 milhões lá na frente. Beleza. Aí ele tem essa opção. A outra opção é o RZTR. O RZTR fala assim, eu compro a sua fazenda de você, a fazenda é minha, eu te dou 1 milhão, depois você tem o direito de me recomprar essa fazenda a 2 milhões. Ficou mais barato que o crédito. Mas aí eu fico fora da fazenda. Aí o RZTR fala, não tem problema não, meu querido, eu alugo pra você. Então ele compra a fazenda, dá a promessa de que vai vender depois e cobra o aluguel. Aí o aluguel dele é bem mais caro, porque a obrigação do cara ficar lá. Que não é bobo, né? Bobo não é. E aí o cara fica lá. Aluguéis assim, 13%, 12%. E aí, depois ele já travou um lucro de venda, que ele comprou 1 milhão, 2 milhões. Às vezes esse lucro pode não bater a inflação e tal, mas ele ajustou isso aos aluguéis. E aí, o pessoal acha que tem risco de crédito. Não tem risco de crédito. Porque se o cara ficar inadimplente, a fazenda é minha, é do RZTR. Ele manda o cara embora. Ele perdeu o contrato, destravou lucro e ainda tem a fazenda. Pode alugar para outra pessoa. Então, o RZTR ele tem uma estratégia. Essa estratégia que eu tentei explicar de maneira rápida aqui, você vai entender melhor isso lá no relatório gerencial. Ou então em algum vídeo do canal, chama Buy to Lease Back. Que é comprar para vender de novo depois. E essa estratégia está dando muito dinheiro. O pessoal fala que fundos imobiliários não têm rentabilidade boa, mas é porque eles não sabem analisar. As tiers dos fundos imobiliários, se a gente fecha ano, tá batendo 18%, 20%. Isso é ROI do Banco do Brasil, do Banco Itaú. Então, se for compro de maneira correta, se a gestão tá realmente desempenhando, né? O pessoal começa a tirar a taxa de administração da rentabilidade é errado. A própria Anbima proíbe isso. Toda a rentabilidade apresentada já é fora a taxa de administração. Então, a gente tem muitas oportunidades. O RZTR, na minha opinião, tá baratíssimo. Ele vendeu agora uma fazenda justamente por conta desse modelo de negócio. O cara não quis mais, ele fez a venda da fazenda. E ganhou R$12 de lucro por cota. Eu nunca tinha visto um lucro por cota tão alto assim. Já tem um tempo, uns 3 meses. R$12 de lucro por cota. Só que vai ser pago parcelado. Aí o pessoal não percebe esse ganho. Então, hoje, a cotação que está sendo ali R$85, na verdade, ela não é R$85. Já tem um lucro auferido ali. Ela é de R$70. Então, o PVP ali que tá de 0,9, 0,86, se não me engano, na verdade, ele não tá 0,86. Ele tá um 0,8. E era o mesmo fundo imobiliário que estava sendo cotado a 110 há pouco tempo atrás, né? Um ano atrás, o PVP de 1,10. Então, assim, são algumas discrepâncias do mercado, e eu até entendo. Porque o mercado brasileiro já é muito ineficiente. Muito ineficiente. Aí você joga pro subnicho, que é fundo imobiliário, que é mais ineficiente ainda, porque tem muita pessoa física. 3/4 das pessoas que investem em fundos imobiliários são pessoas físicas. E novas, né? E novas, que mercado estão entrando novo, né? agora. A maior parte da crescente foi depois ali de 2020. Então imagina, o cara não tem experiência, é a pessoa física que tem um aporte médio ali de R$5.000, não entende muito, né? Isso é a média. Tem um cara que investe 1 milhão, tem um cara que investe R$50. Então, imagina só, se você tem conhecimento, eu falo pros alunos, pro pessoal do canal, pra todo lugar que eu vou, ali na esquina eu falo pro cara. Eu vim de Uber, eu falei, cara, você não precisa ser muito bom pra você ficar acima da média. Porque a sociedade hoje ela é medíocre. Então, você não precisa ter tanto conhecimento assim pra você sair bem no alfa da média dos fundos imobiliários, das ações. Você só precisa fazer o básico. É porque o pessoal acha que ler relatório gerencial, meu Deus do céu, eu sou um analista agora. Não, era pra ser o básico isso aí, né? Então, não vou fugir, né? Porque eu gosto de conversar muito. BTLG, RZTR, outro fundo de... Do HGLG? HGLG, boa. HGLG, RZTR, BTLG, falta 2. 2 fundos de tijolos, e aí agora eu vou usar a base 10 também, para poder, né, dar uma democratizada aqui, uma acessibilidade pra galera. Tem 2 fundos de base 10 de tijolos que eu tô acompanhando, que são bons, tá? O Gari 11, que inclusive quero elogiar o pessoal do Gari 11, teve um... Foi muito engraçado isso aí. Todo mês eu faço uma live de análise de fundos imobiliários com os alunos. Daí a gente tava analisando o Gari e a gente percebeu que o patrimônio líquido do fundo vinha caindo, mês após mês, mês após mês. A gente ficou sem entender porque que esse patrimônio líquido tava caindo. A não ser que ele tinha alguma compromissada em IPCA e tal. E aí a gente
juntou 500 pessoas dos alunos, do pessoal lá do YouTube, e falou assim, vamos todo mundo mandar um relato, vou mandar um e-mail pra gestão pra ver se eles respondem. Nós lotamos a caixa de entrada dos caras lá, aí o gestor entrou em contato. Aí o gestor ligou e falou assim, pô, Léo, que massa, comunidade muito forte e tal. Vou falar com você que você manda mensagem pra todo mundo que eu não consigo responder esse tanto de e-mail. Aí o pessoal, o gestor do Gary entrou em contato e falou, explicou tudo. Então, assim, cara, os caras são acessíveis. O pessoal do Gary é acessível. O pessoal realmente tira dúvida. O pessoal é muito gente boa. O gestor lá, muito gente boa. Eu não sei nem se eu conversei com o gestor, não me lembro o nome do cara, mas assim, honrável que você fez. Eu expliquei bem certinho lá o que aconteceu. O Gary, ele é um fundo híbrido agora. Ele era um fundo logístico, chamava Galg, e agora ele é Gary, que ele comprou uns imóveis urbanos, né? De renda urbana. E ele fala, ali dentro do próprio portfólio, ele fez algumas compras muito descontadas na época. Hoje, provavelmente, bateu o preço porque os imóveis caem de preço, né? Mas se ele segurar isso com os contratos atípicos que ele tem, obrigando o inquilino ou a pagar multa muito alta, que é multa remanescente se sair. Aí, saí, não paguei, fiquei inadimplente. O que vai acontecer? Aí demorar um pouquinho na justiça, mas você consegue recuperar isso aqui de volta. Sim. Só que o que é mais legal dentro desses fundos de logística que tem esses contratos atípicos é que você sente uma segurança maior, porque você desestimula demais o cara sair. Imagina, cara, você aluga esse local aqui, e aí vamos supor que você paga, sei lá, 30 mil reais aqui nesse local. E aí você faz um contrato de 10 anos. Se você sair, você tem que pagar o remanescente. Olha a bagunça que você vai arrumar pra sua vida se sair daqui. É melhor pagar os 30 mil por mês e ficar aqui, né? Então, o Gary, ele tem essa segurança, né? Ativos logísticos e ativos de renda urbana com contrato atípico, muito descontado também. O Gary foi o último fundo a cair, você viu? Você percebeu isso? Eu não acompanho muito o Gary, mas eu gosto bastante, assim. Os poucos estudos que eu cheguei a fazer pelo Gary, conheço a gestão também, que é muito boa, muito eficiente, mas não cheguei a acompanhar no dia a dia, eu digo, né? Mas é um belo de um fundo, sim. Ele caiu, ele foi o último a cair. A gente olhava a carteira de fundos imobiliários assim, aí tava tudo vermelhinho e o Gary lá no 0 a 0, o 0,05. Ele foi o último fundo imobiliário a cair, da crise dos fundos imobiliários ali em dezembro, novembro. E aí ele caiu depois também, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E aí a pressão foi enorme. A pressão estrutural foi não tem como, né, você evitar. Aí seria uma bolinha que vai arrebentar, né? Mas aí ele caiu e tal, hoje ele tá cotado a PVP lá de 0,9, então tá muito barato também. Tá muita coisa barata. Tá pagando quase 14%. Aí você compara o 15% do pré-fixado e o 14% do fundo imobiliário. 13%, eu vou jogar 13% do fundo imobiliário. E isento de IR. Uai, Léo, por que eu vou pegar aqui o fundo imobiliário? Eu vou correr mais risco, é que eu tô ganhando 15%. Pô, você nem tirou o imposto de renda, né? Nem tirou o imposto de renda ainda. Então você vai tirar lá, vamos supor que se a gente fosse justo, porque esses 14%, 13% dos fundos imobiliários, ele vem mensal. Tem um pagamento mensal, né? Que é o fluxo de caixa. Se a gente fosse fazer isso no pré-fixado lá, se fosse tirar mensal, uma parcelinha, você ia pagar 22,5% de imposto de renda. Normalmente, dentro dos relatórios, eles fazem com um payout lá, o gross up que eles chamam, de 15% do imposto de renda. O que eu não concordo, né? Mas é a regra da Ambima. Então, você tira lá 15% de 15%, vai dar 1,20. Quase 2. 1,75. Mais de 2, 2,25. Então vai ficar 12,25. Enquanto você está ganhando 13 nos fundos imobiliários. E você ainda tem a possibilidade de, comprando o pré-fixado, você tem a possibilidade de marcação de mercado. Então dá uma valorizaçãozinha assim. E tem a inflação, né? E tem a inflação que come ali. Os fundos imobiliários, ele repassa a inflação. E os fundos imobiliários, ele ainda tem a possibilidade de ganho de valorização de cota. Você junta... E de aumento de como se dividendo. fosse a pólvora, né? Descobrir uma pólvora pro seu dinheiro. Ó. Você tá comprando um negócio descontado, um negócio que paga isento de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né? Não sabemos quanto tempo vai continuar assim. E ainda tem potencial de valorização. Então, pô, é realmente algo, principalmente para o investidor leigo, que o fundo imobiliário é bem mais simples de analisar. Principalmente para o investidor leigo, você criar uma carteirinha agora para você angariar muito valorização de cota, que o pessoal fala que não tem em fundo imobiliário, vai ter, vocês vão ver. Daqui 2 anos, quando eu vier aqui de novo, vocês vão ver, nós vamos conversar sobre isso. 2 anos não, rapaz, aqui 5 meses você já tá aí. Amém, se fosse, eu venho também. Mas então, daqui 5 meses, quando interar 2 anos, a gente vai falar sobre isso. E faltou o quinto, né? Faltou o quinto? O quinto é o GGRC. Eu já tava... De logística. GGRC. Ele é logístico industrial. Então é um fundo base 10 também. Hoje ele tá a 8 e pouco. Ele tava R$11 depois do desdobramento. Aí ele foi para 8 e pouco agora. E os fundos... E ele fez uma subscrição. Porque como que o fundo se alavanca? Ele não pode pegar dívida. Se os fundos imobiliários tivessem a mesma estrutura dos rates lá nos Estados Unidos, nossa, meu sucesso. amigo, nós ia ganhar muito dinheiro agora, porque nós ia estar posicionado nesses rates aí. E os rates, a diferença principal da legislação é porque os rates eles são empresas, então eles podem pegar dinheiro emprestado. Os fundos imobiliários, como é algo mais teoricamente feito para democratizar para o leigo mesmo e tal, ele tem na sua legislação que ele tem que distribuir 95% dos dividendos de todo o lucro auferido no semestre, e ele não pode alavancar.
Ele não pode alavancar. Então ele não pode ir lá no banco pegar dinheiro emprestado. Porque imagina só um gestor com um grande potencial de olhar vários imóveis descontados a um crédito, mesmo que seja caro, porque o custo de oportunidade no Brasil é caro, né? Mas mesmo que o crédito seja caro, ele vai lá, pega emprestado e compra, a valorização do imóvel dá 20%, ele tem que pagar 12% de taxa, pô, ganhou 8% de lucro. Então a gente não tem essa possibilidade ainda. Você tem lá fora, né? A gente não tem essa possibilidade aqui dentro do Brasil. Mas mesmo assim, imagina, mesmo assim entrega uma valorização maior do que o Ibovespa desde 2014. Se você traça a linha do IFIX e do Ibovespa, o IFIX performou melhor do que o Ibovespa. Então a gente tem realmente muita oportunidade. Só não vê quem não quer, André. Não tem como. É ignorância. MXRF11, você acha que vale a pena? Porque quando a gente fala de MXRF11, bomba no canal. Não, eu cheguei a ver até no teu canal. Acham? Você falou do MXRF11, eu acredito que você goste, mas que tem outros melhores no momento, né? O que você acha, Léo? Exato. Fundo de papel, a gente tem que ficar cauteloso na hora de comprar. Porque o fundo de papel nada mais é do que a renda fixa. Então, você está comprando fundo imobiliário com a casca de fundo imobiliário, mas o que você está comprando lá dentro? Renda Ativo de fixa. renda fixa. Renda fixa. Então, você tem que tomar cuidado, porque renda fixa não valoriza. É aquilo que eu falei, o pré-fixado não valoriza. Então, não pense que a dívida que você comprou, ela vai valorizar. Por que você tem que ter esse drive instalado na sua cabeça para olhar para os fundos de papéis? Porque quando você vai comprar um fundo de papel, se ele tiver com um PVP maior do que 1, a única chance que tem de acontecer é de cair. Não tem como. Bateu 1.1, a chance que tem é de cair. Pode ser que suba? Pode. Mas tá assim, ó, 90% para cair e 10% para subir. O que faz esses fundos imobiliários de papéis mais famosos subirem? Por exemplo, agora o KNCR tá com PVP, mesmo com a queda, o KNCR tá com PVP de 1.03. O que faz esses fundos imobiliários de papéis indexados a dívidas, dívida não valoriza, ter um valor maior do que o seu próprio valor? É só especulação, medo do mercado, que é indexar a taxa, e às vezes confiança no fundo, porque o fundo é muito bom. Então, no caso do MXRF11, hoje ele tá descontado. Eu lembro que tinha gente gravando vídeo, comprando MXRF11 a R$11, cara. Eu falei assim, meu Deus do céu. PVP é 106, 107. Tomara que esses caras que estão assistindo esse vídeo venham pro meu canal também, porque aí vai que salva alguns, né? Eu fiz um vídeo no meu canal, podem pesquisar lá no Mestre da Riqueza, que eu vendi toda a minha participação de MXRF11 quando o PVP tava 107. Cara, muita gente me xingou. Loucura. Aí hoje acho que eles vão entender o motivo que eu fiz isso. Eu comprei outros mais baratos na época. Não que eu não gostasse do MXRF11, eu gosto, mas tava muito caro. Exato, né? Exato. O próprio Graham, que foi o mentor do Warren Buffett, ele tem um livrão, né? Investidor inteligente e tal do Graham. Ele fala sobre isso. A gente não ganha dinheiro porque a gente investe em boas empresas. A gente ganha dinheiro porque a gente investe em empresas descontadas. Boas empresas descontadas. E aí depois foi adicionada boas empresas descontadas. Mas o Graham, inclusive o Warren Buffett, que foi o seu discípulo, ele tinha uma estratégia chamada bituca de cigarro, que ele comprava uma empresa ruim mesmo. Mas a empresa era tão ruim, mas tão ruim, que tava tão descontado que às vezes dava aquela respirada e aí ele vendia. Então o Warren Buffett, ele ganhou muito patrimônio com isso. E aí depois a gente adicionou, aqui no Brasil precisa ser descontado e tem que ser boa também, porque aqui no Brasil é arriscado. Então tem que ser empresa boa, descontada e que pague dividendos também, para diminuir um pouquinho o seu... né? Que não esteja lá com a receita... Exato, não esteja amarrada, né? Então, você vai ficar... A Bolsa de Valores, ela não é um lugar para você ganhar dinheiro do nada. Você não faz dinheiro surgir do nada. Você pega o seu dinheiro ralado, trabalhado, que é o dinheiro pai que eu chamo, e você casa ele com dinheiro mãe, que são as empresas. A única coisa que consegue frutificar nesse mundo é a mãe. Então você casa seu pai com a mãe, e aí nasce o filhote, que é o dividendo. Aqui no Brasil, a gente precisa tomar cuidado de não investir só pensando no dividendo. E não pode, tem que tomar cuidado também para não investir só pensando em desconto. Diferente lá dos Estados Unidos, que a maior parte das empresas, a competitividade é tão alta que as empresas são melhores em longo prazo do que aqui. Aqui a gente tem que tomar esse cuidado. Então a gente tem que juntar tudo, né? Que é uma frase, inclusive, do Barsi, da Louise Barsi. Eu ganho dinheiro quando eu compro dinheiro. Quando eu compro empresas boas, baratas e que pagam bons dividendos. Esse aqui é o trio que você tem que ter aqui no Brasil mesmo. Ô, Léo... Não, mas quais fundos imobiliários que você acredita estar melhores que o MXRF11? Você tá vendo tanto que eu converso, né, gente? Eu tô prestando atenção aqui. Ainda bem que nós temos o André aqui pra lembrar, viu? Porque senão... já. E nem tô atento. Nem é por mal, porque eu converso muito mesmo. O MXRF11, na minha opinião, tem outros fundos imobiliários mais baratos que são de base 10 também. Só pra não complicar, porque às vezes eu falo mais barato, só que ele é base 100, aí o pessoal fala, mas aí é meu preferido o MXRF11. Né? Então, que dá pra comparar com o MXRF11, que seja base 10, que tá mais descontado e que tem o mesmo papel do MXRF11. Tem um KNSC, Também gosto. Ele é diversificado, ele tem metade do seu portfólio em IPCA e metade do portfólio em CDI. Ele não tem taxas altas, então ele é um high grade, é um fundo mais seguro, igual o MXRF11,
só que tá descontado. Então você vê lá hoje o MXRF11, eu não sei quanto que abriu hoje aí, mas deve estar 0,99 ou 1, deve ter batido 1. E o KNSC deve estar a última vez que eu olhei, tava 0,93, 0,95 por aí. Tá mais descontado, 5% de desconto. E aí, aqui no caso, você tá comprando uma dívida descontada. A dívida, ela não valoriza e ela não desvaloriza. Então, se você comprar a dívida descontada, ela pode fazer a tendência de regressão à média. Ela sempre vai fazer tendência de regressão à média. Se você comprar cara, ela vai voltar. Se você comprar barato, ela vai voltar. Pode demorar, mas volta. E tem um outro fundo imobiliário também. Eu vou citar um de base 10 e um outro de base 100. Tem um de base 10 que é o MCCI. O MCCI também é muito bom. Ele é indexado... Da Mauá, né? Ele é indexado 100% em IPCA. E nesse momento, esses fundos de papel, porque a gente tem uma máxima dentro dos fundos imobiliários, que é assim, taxa de juros subiu, o fundo imobiliário de tijolo cai e o fundo imobiliário de papel sobe. Né? Não tem essa máxima? Sim. Porque o fundo imobiliário de papel é indexado a taxa de juros, então se a taxa de juros sobe, ele sobe também. Mas isso não é verdade. Tanto é que caiu agora. Isso não é verdade. Isso só é verdade para os fundos indexados a CDI. Por isso que aconteceu o que aconteceu com o BTCI, com o próprio KNCR. KNCR se manteve. São indexados a CDI. Então, como o rendimento tá só em CDI, tudo bem, aí ele valoriza. Mas os indexados a IPCA, não, eles vão cair quando a taxa de juros subir. Mas por quê? Marcação ao mercado, né? Então, quando você indexa o seu investimento ao IPCA mais 7, por exemplo, hoje você tá comprando aí IPCA mais 7 no Tesouro Direto, que é loucura também, meu Deus do céu. Tá muito Mas aí alto. você compra lá seu IPCA mais 7 e a taxa sobe, vamos supor, de 12 para 20. A sua taxa pré-fixada vai subir também. Perde valor, né? E aí você perde o valor do título. Então, no caso, o fundo imobiliário desvaloriza. O papel indexado a IPCA. E aí o outro qual que era? O de... KNUQ. Depois dá uma olhada no... É porque os KNUQ. fundos da Quiné todos são muito bons, Quiné A né, é cara? gestão é boa, né, muito cara? linda, A Quiné é muito né? boa, A então é gestão é muito- muito boa. Realmente, os caras são brabos mesmo. Aí depois dá uma olhada no KNUQ. Ele é um middle grade. Ele não é high conheço, grade. KNUQ. E aí Tem ele um risco médio, né? tem um risco mais moderado. E assim... Todos os seus credores são pulverizados, então você vai ver lá, tem 90 CRI, e você vai olhar para quem ele empresta são empresas boas, não é? Americanas, né? Novo Mundo e tal, né? Então tem bons indexadores ali, bons inquilinos, né? Os devedores. Ô, Léo, você tem falado bastante em fundo base 10. E aí muitas pessoas que estão iniciando com pouca grana me perguntam assim: André, eu consigo montar uma carteira só com fundos imobiliários base 10? E para longo prazo, dá para manter isso? Queria saber sua opinião. Boa. A resposta rápida, assim, ó, é que sim, dá pra montar. A resposta agora mais prolongada. Não é a melhor opção. Tá? Não é a melhor opção. Por quê? Pra você começar, não tem como. Eu comecei com base 10 também, galera. Eu lá, 5 anos atrás, o meu primeiro fundo imobiliário foi base 10. E tinha muito menos na época, Como né? é que você vai investir? Você só tem 50 pila. Como que você vai investir num fundo que custa 150? Não tem como. Não dá. Aí você vai parar, não vai investir? Não. Tem que começar com base 10. Só que dentro dos fundos base 10, a indústria de fundos de papéis descobriu isso mais rápido, né? E fez muito mais desdobramento. Então a gente vai ver muitos fundos base 10 e são fundos de papel. Sim. Não tem como você ter sua carteira toda indexada a papel, né? Então, aí imagina, o fundo imobiliário, um investidor de leigo, ele começa renda fixa e fundo de papel. Tá tudo na renda fixa, não tem, né? Na verdade, ele só tá aumentando um pouquinho o risco da renda fixa, da renda fixa dele. Então, o fundo imobiliário de base 10 não tem nada de errado. Hoje a gente tem poucos fundos imobiliários de base 10 e de tijolos. Tem o próprio Gari, o GGRC que eu citei, tem um fundo de shopping, que é o CPSH, que tem outros muito melhores do que ele, mas tem alguns fundos de tijolos de base 10. Hoje, eu tô seguindo como a minha carteira estruturalmente falando de fundos imobiliários. 80% de tijolo dentro dos fundos imobiliários e 20% de papel. Então, não dá pra você montar uma carteira hoje com 10, 15 fundos imobiliários ali, pra você manter sua diversificação, com 10, aí no caso, 10 fundos imobiliários de tijolos e 5 de papel, tudo de base 10, não tem como. Mas você consegue montar uma carteira de 5 fundos imobiliários, aí você só vai diminuir a proporção. Você consegue montar uma carteira de 5 fundos imobiliários, até porque seu aporte não é tão grande, né? Tô pensando que seu aporte é 250, 100 reais, você consegue. Você cria lá 3 fundos imobiliários base 10 de tijolo e 2 fundos imobiliários base 10 de papel. Dá pra criar tranquilo, você vai ter um yield bom, você não vai ter um yield abaixo da média. E aí depois, passei 1 ano, 2 anos com a carteira base 10. Pô, você já tem, junto com o dividendo que você tá recebendo, mais do que você aporta, e eu vou considerar que você tá seguindo os canais aqui, né? Tanto do Irmão Dias, tanto da Carol quanto do André e o meu. Você vai seguir, você vai aumentar essa renda aí, não é possível que você vai ganhar 100 reais o resto da sua vida até você completar 60 anos, né? Então, considerando que você vai aumentar a sua renda, com os dividendos que já vão vir, aí você vai conseguir começar a comprar ação mais cara, fundo imobiliário de base 100. E a tendência, Andrezão, é que os fundos imobiliários eles se desdobrem, né? Não faz sentido... Vários estão nesse caminho já, né? Não faz sentido os fundos imobiliários continuarem aí na base 100. As próprias ações estão... Agora a gente consegue ver muito mais um rol de ações entre 10 e 30 reais, né?
Então, a tendência é que o investimento seja realmente mais acessível. Lá nos Estados Unidos não tem desdobramento porque consegue comprar em fração. Então, com $5 você consegue comprar um pedacinho de uma ação, né? Aqui você não consegue, tem que ser uma ação ou lote. Antes era o lote ainda, imagina. Tanto que era difícil para a pessoa que não tinha dinheiro começar a investir. Então, hoje não existe mais isso. Você com R$10, eu até gravei um vídeo mostrando que você pode escolher entre uma Coca-Cola 2 litros zero ou comprar uma cotinha de fundos imobiliários. Se você fizer isso aqui muito tempo da sua vida, você vai ficar mais saudável e rico. Exato. Exato. Mais magro e Vai com grana. mais saudável e rico. Então, você não tem essa desculpa mais, eu tenho pouco dinheiro, não vou investir. Tem muita oportunidade, hein? Se você deixar de ir no barzinho, aqueles barzinhos com os amigos ali na sinuca, né? Gastar aquela grana que você não tem, criatura, você vai começar a investir. Ah, mas vale a pena R$50, 60, 100, 20? Vale, é isso que a gente quer pra vocês. Vale começar a investir. O que a gente não quer é que você gaste dinheiro à toa nesses jogos aí, que a gente, tigrinho, tigresa, a gente detesta isso. Ficar apostando, não faça isso. Léo, você fez um ranking com as melhores ações para investir em 2025. Explica pra gente e fala um pouquinho quais são essas ações. Boa. Todo ranking tem suas premissas, né? E aí, as premissas, para você entender o porquê do ranking, eu estabeleci o seguinte: eu quero um grande fluxo de caixa. Por quê? No Brasil, a gente sempre fica nesse vai e vem. Então, a fórmula mágica para você bater o mercado acionário brasileiro é você ter um alto fluxo de caixa. Por quê? E aí, matematicamente, eu provei isso. Pelo menos na última década, nas últimas 2 décadas. Por que ter um fluxo de caixa alto é muito bom? Porque quando você investe em empresas de valorização, vamos pegar a VEG, por exemplo, que não é uma empresa ruim, na minha opinião, é a melhor empresa da Bolsa. Nossa, excelente. Só que, pensa comigo, você comprou lá R$10, ela valorizou para 50. Aí você tem um yield de 1, 2, com 50 você tá ganhando 5%. Você tem um fluxozinho de caixa e tal, e ganhou a valorização. No Brasil, as coisas caem toda hora. Então você já tem que investir pensando que vai cair toda hora. Porque na hora que cair, você tá preparado. Né? Você não pode se preparar para a queda só depois da queda. Esse é o maior problema. Então, quando você investe em empresas que elas... Aqui a gente tem muito crescendo, né? É uma empresa que cresce e paga dividendo. Mas quando você foca ali no seu 7, 8% de dividendo de yield, realmente, você vai ter muito dinheiro entrando dentro da sua carteira. E lembra, as coisas sempre estão caindo. Então, você vai ter mais dinheiro entrando na sua carteira e você tem a capacidade de aportar mais. E além da capacidade de aportar mais, você tem, economicamente falando, a diluição do risco. Se a gente for analisar a volatilidade, o risco da sua carteira, quando você tem muito pagamento de dividendo, o risco cai automaticamente. Por quê? Imagina só, Carol, você comprou a VEG a R$10 e o Banco do Brasil a R$10. Aí o Banco do Brasil valorizou para 20 e pagou R$10 de dividendo. Você tem R$30 no final, certo? A VEG valorizou para 30, você tem R$30 no final. Aí aconteceu a crise. Opa, quase derrubei o negócio. Aí aconteceu a crise, caiu 50% tudo. A VEG que você tinha que valia 30 voltou para 15. O Banco do Brasil que você tinha que valia 20 voltou para 10. Só que você tem R$10 de dividendo lá agora, ó. Então no Banco do Brasil você ganhou 20 no final. E na VEG você tem 15. Exato. Não é errado você investir em fundos, em ações de valorização. Mas no Brasil é diferente. No Brasil não é a mesma coisa. O Warren Buffett aqui, ele ia ter que adequar, ele não ia ter a mesma estratégia. Então aqui no Brasil, a gente ter alto fluxo de caixa, a gente vai participar mais vezes das oportunidades. E a gente vai diluir muito o nosso risco da carteira. Não faz sentido Então não faz sentido eu investir no Brasil. Porque aí lá nos Estados Unidos eu tenho mais valorização e eu tenho menos risco. Então aqui no Brasil você tem que ter fluxo de caixa para você diluir seu risco e aproveitar de mais oportunidade. Porque aí você vira, se Deus quiser, com muito tempo investindo num Barça. Você aumenta tanto seu fluxo de caixa, seu aporte é gigantesco, você compra as coisas tudo descontado. Aí imagina aqui no caso da Carol lá. Ela não tem dividendo para comprar VEG. E aí tá apertado, não tem como comprar. Aqui no Brasil ele caiu para 10, ela tem R$10 de dividendo, ela comprou... Aí agora no próximo ciclo ela tem 2 Bancos do Brasil e uma VEG de novo. Aí a VEG valoriza de novo, 35, Banco do Brasil 40, paga R$20 de dividendo. Então a bola de neve gira muito mais rápido aqui no Brasil por conta das crises que acontecem frequentemente aqui. Toda hora você tá vendo as coisas caírem. Então você tem que se preparar para isso, né? Prepara o guarda-chuva antes de cair a chuva, né? Quais são essas empresas do ranking que você viu, as vencedoras? Boa, aí as vencedoras. Eu ia perguntar isso agora, falar, opa, vamos te buscar aí. As vencedoras, sempre que eu prefiro setor perene. Pô, a gente tá aqui, a luz tá ligada, a câmera tá ligada ali, né? Então, se acabar a energia aqui, nós estamos lascados. Tem gerador aqui? Não. Então, estamos lascados. Então, precisa de empresa de energia. É saneamento básico, aguinha, e você tem que ir no banheiro e tal. Então, as coisas que são do setor perene, aí barra setor financeiro e de seguros. É praticamente o BEST do Luiz Barsi, né? Ele inventou o BEST lá, eu só tirei o T, o BES mesmo, e isso aqui é muito forte no Brasil, cara. Se você pegar todas as empresas que são centenárias, ou elas estão dentro do BES,
ou elas são uma empresa de consumo muito essencial, tipo Klabin. Papelão, independente da época, você vai usar. Papel, independente da época, você vai usar. Vários Mas vou tipos, te né? apertar, Até vamos lá papelão então, do vamos no lado. BES. Aí, banco. Aí tem Banco do Brasil e Itaú. Banco do Brasil tá mais descontado que Itaú. Aí, energia. Eu escolhi CEMIG, agora, nesse momento. Taesa também tá muito bom. Transição Paulista também tá muito bom. Mas a CEMIG tá, em custo de oportunidade, tá melhor. CEMIG. De saneamento. Sanepar, levando em consideração a indenização que ela tem pra receber e tal. E a loucura, né, cara? A Sanepar, R$5. Anunciou a indenização, R$6. Aí esqueceram da indenização, né? Voltou pra 5,30. Aí falaram que ajustaram a indenização, 6,10. Aí Vai que agora vai. esqueceram de novo. Tá Esqueceram subindo de desse- novo. Mas Parece é uma uma empresa gangorra. redondinha, meu. Tem É dentro do empresa estado, linda. mas assim, linda de ver. O pessoal fala, vou vender. Nossa, a gente foi xingado, eu e o André. Você nem para, vocês falaram, não sei o quê. Meu, empresa Eu redonda. falava, Sanepar tava R$3, cara. Chegou a 6, né? redondinha. Dobrou de valor em 2 anos. E a Loucura. galera falava assim pra mim, você fala dessa empresa, caiu, só anda de lado, parece um caranguejo. Chegava e falava. Falei, tá bom, não tem visão de longo prazo, tá aí. E aí faltou uma Faltou uma de seguros, né? Seguros a gente tem várias. E todas são muito boas, e principalmente nesse setor agora, nesse momento agora de alta taxa de juros, porque o dinheiro da seguradora rende em caixa. Então, se o juro tá alto, tá rendendo muito. A gente viu as empresas todas. Quais são as que estão azulzinha lá, verdinha na sua carteira? Principalmente que se você estiver aportando muito. É seguro. Seguro. Tem BB Seguridade, Caixa Seguridade. E a gente tem Porto Seguro também. Mas eu prefiro mais BB Seguridade entre elas, justamente por conta do modelo de negócio do Brasil. Eu sempre olho para o cenário ROI é absurdo de macroeconômico alto, do né? Brasil, né? É tudo agro, né? A gente, imagina, eu acho que o Brasil vai falir? Não. Mas a gente vai continuar sendo celeiro. A gente produz soja, milho. Isso aqui vai chegar um momento que não vai ser mais necessário, mas ele é utilizado para produzir proteína. Então a gente vai virar isso. Então a gente não vai falir. Não, vai chegar um momento que vai tudo se organizar e tal, mas a gente não tem desenvolvimento tecnológico. Então a gente vai continuar disso aí. Então, empresas que têm um pezinho no agro é sempre muito bom. Em fundos imobiliários tem sempre um pezinho no agro, é muito bom. Cuidar com o risco, né? Lógico. Claro. Mas a BB Seguridade hoje é muito boa. Mas ela não tá tão boa pra comprar agora, porque ela subiu pra caramba, né? Na época que eu fiz o vídeo, tava custando 32, agora já tá 36, 30 e poucos. Quando os juros estão altos, as seguradoras Segura- elas sobem bastante, né? Sobem. Agora, Léo, voltando a falar de ações, no seu canal você falou de 4 ações que dá pra você ficar rico, que é tão simples que até assusta. Quais seriam essas ações aí? Boa. Eu falo pros caras assim, ó. Se você ativar seu sistema de recompensa, você vira uma pessoa boa naquilo que você se propôs a fazer. E aí, eu faço esses vídeos assim mais sensacionalistas pra poder pegar o cara lá que nunca investiu mesmo. Pra poder ele olhar assim, ó, pô, com 4 ações só, eu consigo aposentar mesmo. Será que isso aqui é verdade? É tão simples que assusta. Eu já roubei de você essa thumb, eu já fiz no meu canal. E assusta mesmo, pô. E assusta mesmo. Por quê? Se você realmente for aportar bem direitinho todos os meses, vamos colocar 4 ações, igual eu coloquei lá. E aí pega, você pode, essas ações, aí é importante você não seguir dica, porque essas ações elas vão mudando, né? Lá no momento que eu gravei aquele vídeo, era aquelas ações. E agora, será que são as melhores? Se você começou lá, tudo bem, mas você que tá começando agora. Então tem que tomar esse cuidado, né? Então, 4 ações é justamente você se proteger com os setores perenes. Uma empresa de energia, uma empresa de seguro, um banco e um saneamento. Já tá ótimo demais. Você não precisa ficar reinventando. Eu falo assim, ó, você não precisa fazer o estrogonofe. É só você fazer o arroz com feijão. O estrogonofe deixa pra princesa, ela faz, né? O estrogonofe deixa pra princesa. Aí o analista, ele consegue fazer o estrogonofe, né? Ele consegue fazer uma carteira fundos de multimercado, com tudo, né? Fazer hedge em dólar, aí consegue. Agora nós, pô, sério mesmo que você quer competir com um cara que tem toda a sua equipe de gestão, ele chega de madrugada, sai de noite, só analisando o mercado, macroeconomia, tem 100 pessoas analisando junto com ele. Você quer competir com esse cara? Tudo bem, se você quiser competir com esse cara, tudo bem. Mas você não precisa competir com ele, você consegue um resultado muito bom. Então aí, ó, ficaria hoje, olhando hoje, se eu fosse atualizar a thumb lá daquele vídeo, né? 4 ações impressionantes demais que assusta. Ó, Taesa, muito boa, ou Semig, essas duas aí, ó, fica pra você escolher. Vai analisar a empresa, tá? Tem vídeo pra caramba do YouTube nisso. Então, Taesa, Semig, pra você escolher entre uma das duas. Banco do Brasil ou Itaú, pra você escolher entre um dos dois. Saneamento, aí tem a Copasa. A Copasa eu tô achando um pouco mais cara em relação a Sanepar, então eu vou ficar com a Sanepar mesmo pra facilitar a sua vida e vai analisar a Sanepar. E de seguros, ficaria entre Caixa Seguridade e BB Seguridade. Aí tem uma controladora de seguro que é o WIS, que dá pra você estudar também, você colocar uns 10% dessa parte de seguros, mas ficaria ali entre BB Seguridade e Caixa Seguridade. Então assim, fazer um aporte de R$200 por mês, 50 em cada uma dessas, faz isso pra você ver, cara, faz isso pra você ver. Daqui 10 anos vai te dar uma puta de uma Só diferença. faz, né? E aí, conforme o tempo vai passando, daqui 3 anos, imagina só, você começou a fazer isso, André.
E eu sempre gosto de fazer muito estudo, assim, de caso, pra ver como que vai ser a reação das pessoas. Você faz isso aí durante 3 anos. 3 anos você já vai estar recebendo um dividendozinho. Não dá pra saber se você vai estar valorizando ou desvalorizando, né? Mas vamos supor que esteja no 0 a 0. Mas você já tá ganhando um dividendozinho. Você vai olhar para aquilo lá e vai falar assim: nossa, mas se eu escolher, então, mais uma empresa melhor daquele setor, eu consigo aumentar um pouquinho minha rentabilidade. Nossa, aqui o banco que eu comprei não era tão bom. Se eu comprar o melhor agora, eu aumento um pouquinho minha rentabilidade. E aí você vai estudando mais. As pessoas não entendem muito sobre Bitcoin hoje, por exemplo. A pessoa que não tem Bitcoin e não entende sobre Bitcoin, ela não vai entender sobre Bitcoin nunca. Agora, a pessoa que não entende sobre Bitcoin, comprou 100 reais de Bitcoin, a chance dela aprender sobre Bitcoin é muito melhor, muito maior. Porque ela tem Bitcoin, agora ela estuda a respeito. Nem que seja um pouquinho, ela estuda. O cara que tem 1 milhão de Bitcoin, ele vai dar um jeito de aprender sobre aquilo ali, porque o dinheiro dele tá em jogo. Então, você tem que colocar o seu dinheiro em jogo pra você aprender, porque senão você não vai... É igual curso gratuito. Não tem como. Ganhei um curso gratuito de teclado. Eu vou aprender teclado agora. O curso é gratuito. Se você não tiver muita disciplina, você abandona o curso, porque não tem nada de oneroso, você não tá perdendo nada se você não for, se você não aprender. Se perder teu tempo e dinheiro, aí você fala, opa, tem que fazer, Botou né? dinheiro em jogo, botou na prática, o cara vai se obrigar a estudar. Exato. Mas você citou algo importante, que é a gente competir também com pessoas que estão preparadas no mercado. E o mercado é isso. A gente tem diversos analistas que chegam 5 da manhã e muitas vezes eles estão estudando 2, 3 empresas, cara, durante 8 horas por dia, durante meses. Não tem como a gente ter mais conhecimento. E aí que eu vou citar até agora um dos parceiros aqui do nosso, da Suno, a Suno Consultoria, que eu falei no começo do vídeo, que é muito importante. Eu e a Carol, inclusive, a gente tem consultores que cuidam da nossa carteira. Ah, André, mas você entende pra caramba de investimento. Por que você tem um consultor? Porque, eu quero viajar, eu viajo o mundo, faço 3, 4 viagens internacionais com a minha família por ano, graças a Deus. Trabalha. Cara, eu gosto de jogar meu beach tênis na praia. Eu não tô na frente de um computador estudando 24 horas. Então eu prefiro pagar alguém que tá fazendo isso por mim, dentro da minha ideologia, dentro da minha estratégia que eu montei. Né? Por isso que eu falo, se você já tem um patrimônio legal, aí uns 300 mil reais, ou tá investindo já 5, 10 mil reais por mês, entre em contato com o pessoal da Suno Consultoria, porque vai te ajudar. Nos Estados Unidos são mais de 4 mil ativos, pessoal. Não dá pra gente ver o que tá bombando lá nos Estados Unidos. Não tá no nosso dia a dia. Ah, Facebook, Google, Microsoft, beleza. Mas tem empresas menores lá que tem muito mais chance de valorizar. De crescer, que não de estão outros no setores, não estão no nosso radar. Então eu vou deixar aqui o QR Code pra você da Suno Consultoria e o link aqui na descrição. Entre em contato com eles, porque pode ser que te ajude muito ter um consultor cuidando aí da sua carteira. Ô, Léo, me fala uma coisa. O que seria essa mágica dos 10 mil? Que o pessoal olha isso e fala, opa, é mágica, né, dos 10 mil. Se é mágica, eu gosto. O que é essa mágica? Pra galera entender aqui. E esse 10 mil é meramente ilustrativo, tá? É porque números redondos nos acompanham muito, né? Por que a meta da pessoa é bater 1 milhão e não 1 milhão e 32 mil reais, Sim. né? É sempre redondo. O 10 mil, ele é muito mais próximo do brasileiro e você consegue ensinar um princípio matemático muito importante. O Albert Einstein, que é um cara que eu admiro pra caramba, ele descobriu praticamente... A gente evoluiu muito por conta das descobertas dele. Teve algumas que realmente induziram ao mal, né? Mas não foi por conta dele. A gente usa do jeito que a gente quiser. E aí o Albert Einstein, ele citou uma frase antes dele falecer que foi muito boa. Ele era um judeu e ele preocupava muito com as massas mais pobres. Tanto que quando ele morreu afastado. Ele nem usufruía do dinheiro dele, que ele era caçado e tal. E ele soltou uma frase assim, ó. Os juros compostos é a 8ª maravilha do mundo. E é a única chance de um pobre ficar rico, é usar os juros compostos. Então, se o Albert Einstein, que é o cara que tem o QI mais alto, ele falou isso, pelo menos entendeu o que é juro composto, eu tenho que entender. Sim. Então, o cara dedicou a vida e realmente construiu uma autoridade. O que é o negócio dos 10 mil? Foi nesse vídeo aí, eu quero. Muito obrigado. Nesse vídeo dos 10 mil, eu usei, inclusive... Agora eu sirvo. Eu usei, inclusive, a Coca-Cola. Que foi os 8,33, que inclusive eu percebi que a Coca-Cola lá na minha cidade tava bem barata, que o pessoal fala que tá mais caro pros lados aí. E aí você pega os 10... Por que os 10 mil é o ponto de mudança da sua vida? Você, em qualquer salário que você ganha, você pode ser o trabalhador informal que ganha 800 reais, você pode ser o cara que ganha salário mínimo, você pode ser o cara que ganha 10 mil reais. Né? O 10 mil ele é muito notório, porque quando você começa a aportar, você tem um intervalo, um hiato, que normalmente é o hiato do desespero. Ou então o famoso hiato eu esqueci o outro nome. Mas eu encaixo como hiato do desespero. De 1 a 7 anos. 1 a 7 anos dos seus investimentos, ele ainda não gerou juros compostos.
Então, você tá ali no juro sim, por isso que é tão desesperador, você não vê o negócio crescer, você só cresce se você aportar mais. Aí você fica, nossa, mas eu não vou conseguir manter isso aqui o resto da minha vida e tal. Quando bate 8 anos, o negócio começa a despontar exponencialmente. Na forma dos juros compostos, a única coisa que a gente tem exponencializado é o tempo. Então, quando você... E aí eu fiz a conta lá como se fosse aportar R$8 por dia, vai dar uns R$240 por mês e tal. Você vai demorar ali 3 anos pra você bater os seus 10 mil. Demora. Eu peguei a média da Selic desde 1995 para tirar a troca da moeda. Então eu peguei como se ele estivesse investindo em Tesouro Selic, para não ter complicação nenhuma, porque hoje com 3 cliques você consegue investir em Tesouro Selic. Você vai demorar 3 anos para você chegar nos 10 mil. 3 anos, demora. Só que para você chegar do 90 mil para os 100 mil, já é 12 meses. Para você chegar lá dos 100 mil para os 200 mil, pô, já diminuiu pra caramba. Para você bater 1 milhão, aí você pega dos 100 mil para 1 milhão. Demoro lá 200 meses para poder bater os 100 mil. 200 meses. Para eu bater 200 mil, então, 100 mil eu demoro 200 meses. Calma aí. 100 mil, 200 meses. Para eu bater 200 mil, teoricamente, você vai pensar, pô, então 400 meses. Só que não, 400 meses você já bateu 1 milhão. Como assim? Como que pode entender esse aí que é o poder dos juros compostos? Mesmo quem tem pouco dinheiro, se usa os juros compostos a seu favor, fica rico. E por que tem 80% das pessoas endividadas? Que usa os juros compostos contra eles. Fazem dívidas. Vai financiar, vai comprar o carro, cartão de crédito, cheque especial. Meu Esses Deus. dias eu tava falando... contra. Léo, esses dias eu tava falando assim, que negócio pequeno, mas que negócio perigoso, né? Esse cartão de crédito. Gente do céu, eu fiquei pensando nisso. Um negócio desse tamanho, mas a pessoa vai... Quando ela vê, meu amigo, ela se embananou de um tal jeito que ela não consegue sair. Exato. Que eu sou muito chata com cartão de crédito. O André é bem mais planejador do que eu. E eu tomo muito cuidado, meu, porque cartão de crédito é uma dívida absurda e a galera faz muita dívida de cartão de crédito. E aí, depois que fez a dívida, demora uns 5, 6 anos pra sair dela, né? Aí você perdeu então. 5, 6 anos de investimento, André. Você tá pagando Exato. dívida. Exato. E eu tô investindo no banco. E a Tá mágica ganhando. dos 10 mil, então, claro, trazendo para números redondos, em suma, é os juros compostos. É o Exato. cara que tem organização, de 1 a 10 anos, ele vai sofrer um pouco mais para conquistar um patrimônio. Depois, ou seja, depois que ele chegou em 10, eu acredito, inclusive resumindo tua opinião, que é muito mais difícil o cara sair do 0 para 10. É muito mais fácil você sair do 10 mil pro 100 mil do que do 0 para 10. Matematicamente falando. Não é? Matemática- Matematicamente falando. Ou seja, porque no começo você vai ter que trabalhar, você vai ter que juntar, você vai ter que ter o compromisso, os juros compostos ainda não vai fazer tanto efeito. Mas depois que você conquistou 10 mil, os juros compostos vai te empurrar para 100 mil muito mais rápido do que de 0 a 10. Aí imagina, até você juntar 10 mil, você aporta R$50. Você juntou 10 mil, agora você já tem R$100 de dividendo, pô. Imagina, aí agora você Exato. já não aporta mais 50, você aporta 150. Sim. E aí você triplicou o seu aporte. Então é muito mais fácil. E aí, para todas as esferas, 100 mil é muito mais difícil do que 1 milhão. O primeiro bilhão é muito mais difícil que os 10 primeiros milhões, porque você tá juntando juros compostos na sua arma, né? Você tá atirando agora de verdade. Exato, porque o cara tem 500 mil. Cara, pra você chegar de 0 a 500 mil, é muito mais difícil do que de 500 para 1 milhão. Porque de 500 para 1 milhão, você já tem muita renda passiva trabalhando para você, somado aos seus aportes, você vai chegar muito mais rápido. O tempo para você chegar no 1 milhão é muito mais rápido. Agora, ô Léo, eu queria te fazer uma pergunta. Muita gente fala assim para mim, André, R$1 milhão, eu consigo me aposentar? O que você acha disso? Cara, depende muito do custo do cara. E depende de qual país que ele vive, né, também. Vamos falar do Brasilzão aí. Vamos pegar, assim, uma realidade hoje do brasileiro, tá? E aí a gente ajusta isso aí pelo IPCA, porque é isso aí que come a sua riqueza. Se você tem R$1 milhão hoje, você vai investir. Ah, trabalhei minha vida inteira, André. Trabalhei minha vida inteira, Carol, consegui juntar 1 milhão. Mas agora eu preciso colocar esse 1 milhão pra trabalhar pra mim. Será que dá pra me viver disso? E eu vou pegar algo simples, tá? Pra não ficar difícil pra você entender. Porque quando você monta uma carteira diversificada, fica muito mais seguro. Mas eu vou pegar algo simples, como se você fosse um mero rentista que você não quer se preocupar com nada. Você vai colocar lá no Tesouro Selic, tá? Eu fiz o cálculo do Tesouro Selic aí desses últimos 28 anos e a taxa média de yield mensal, já descontada imposto de renda, já descontando tudo ali, aquela taxa de custódia que tem, dá 0,72. 0,72. Essa é a média. Vai ter mês que é mais, vai ter mês que é menos. Então, 0,72 de 1 milhão é R$7.200. Pô, dá pra você aposentar? Aí depende do seu custo. Eu não quero aposentar com R$7.200. Eu já vivi com R$900. Eu não quero me aposentar com 7.200, eu quero me aposentar com muito mais. Então, você pode se aposentar com 1 milhão ganhando R$7.200. E aí, o que você pode fazer com esses R$7.200? Você pode escolher
se você vai pegar um pedaço disso aqui e vai continuar aportando, ou se você vai pegar isso aqui e vai gastar tudo. Se você pegar isso aqui e gastar tudo, sinto lhe informar, você não está aposentado. Porque no Brasil a gente tem um fenômeno econômico que se chama estourar teto de gasto o tempo todo e a inflação vai ficar alta. E aí, com a inflação alta, os seus R$7.200 de hoje, os seus R$7.200 daqui 5 anos já não compra mais a mesma coisa. Se você não se proteger da inflação, você não vai conseguir ficar aposentado por muito tempo. Então, depende, essa resposta aí depende, né? Depende de onde você vai investir, depende do quanto você quer e depende do seu gasto. Então, para poder fazer uma fórmula mágica para sua aposentadoria, para você saber o quanto você precisa para você aposentar, se vai ser suficiente ou não, porque às vezes precisa até menos de 1 milhão. Né? Depende do seu ponto de vista. Né? Eu quero ter um gasto de R$3.000, Léo. A inflação média no Brasil é de 5,5%. Então, eu vou pegar R$3.000 e vou adicionar uma renda passiva dentro desses R$3.000 de 5,5%. Então, eu vou aposentar com R$4.000. Eu não fiz a conta de cabeça aqui, mas é um pouco menos que isso. R$3.500, R$4.000. Quando eu tiver essa renda passiva, eu vou pegar os R$3.000, vou gastar. E os R$500 que eu tenho a mais, eu não vou gastar ele, não vou comprar churrasco, não vou chamar o André para gastar uma carne, não. Eu vou pegar ele, vou reinvestir em algo que me proteja da inflação, porque aí os meus R$3.000, ele vai crescendo também. 3.100 no ano, 3.200 no outro ano, para poder bater a inflação, porque senão você não está aposentado. Eu não quero aposentar, imagina, André, eu aposentei lá com meus 60 anos. Que isso é o que acontece com o brasileiro hoje. A gente tem os ajustes aí salarial e tal, mas isso é o que acontece porque o aumento de preço é sempre muito maior. Aí você aposenta lá com um salário mínimo, no INSS. Pô, um salário mínimo, meu avô é aposentado pelo INSS, demorou 7 anos para ele aposentar. Não paga o IPASGO e metade dos remédios, não paga. Então, se você quer viver com dignidade, meu amigo, você tem que aprender a montar alguma coisa que te tira disso e que faz você repor a inflação. Porque senão, mesmo que você saia do INSS, você vai ter que voltar para ele em algum momento se você não se proteger da inflação. Então, 1 milhão, sim, dá para você aposentar tranquilo. Depende do seu custo de vida. E depende de como você monta sua carteira para poder se proteger da inflação. O principal ponto aqui é custo de vida e se proteger da inflação. Ô, Léo, vou fazer a última pergunta aqui antes da gente ir pro ping-pong, Carol. A gente falou de ações de bancos, né? Uhum. Qual você considera hoje a melhor ação de banco para investir? E podemos colocar até num ranking. Vamos citar aqui só as principais. Vai, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Se você fosse colocar primeiro, segundo, terceiro lugar, falando em ações de banco, não investir no banco em si. Falando em ações hoje, valuation, rentabilidade, dividendos, qual seria o seu top 3 aí e por quê? Boa. Então eu vou falar o top 3 rapidão, vou fazer o inverso, que normalmente eu enrolo, né? Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Aí tem até o Santander. O Santander ficaria um pouquinho abaixo do Bradesco ali. Então, por que desse ranking, tá? Abrindo aqui o coração com vocês, eu acho o Banco Itaú um banco muito melhor do que o Banco do Brasil. Só que aí lembra daquela nossa premissa. Coisa barata, boa e que pague bons dividendos. Então, hoje o Banco do Brasil ele fica na frente do Itaú, na minha opinião, porque o Banco do Brasil, por ser um estatal, ele está praticamente sempre descontado. E a gente tem essa possibilidade de comprar desconto sobre desconto. Pô, como que pode um banco daquele 0,78 pagando 10, de PVP, pagando 10% de dividendo, aumentando o lucro? Você não viu, André, para cair 25% do Banco Itaú, você não viu, do Banco Brasil, você não viu ele cair no lucro. Você não viu 9 bilhões, 8 bilhões, 7... Não, você viu o contrário, 7, 8, 9... Tá subindo o lucro e ele tá caindo pra caramba. Então, o Banco Itaú, ele tem menos risco do que o Banco do Brasil. Só que o Banco do Brasil, como eu sou brasileiro, eu estou inserido na economia brasileira, eu sei que o Banco do Brasil tem um hedge muito forte, uma segurança muito forte, porque ele empresta pro agro. O agro pode passar por problemas, ele já passou várias vezes, mas ele sempre se recupera, é o que sustenta o Brasil, literalmente. E o Banco do Brasil, ele tem uma carteira de crédito muito boa. A gente pensou que a inadimplência ia estourar lá para os 3,5, 4, não, ficou lá resiliente, 2,9, 3,1. Então, assim, a gente tem realmente uma gestão ali muito boa. Apesar da empresa ser estatal, a gestão é muito boa. Então, tem empresas estatais com gestões muito boas que você pode participar, tá? E o Banco do Brasil, ele é imune à canetada. Ele não é tão, assim, sensível à canetada igual a Petrobras, por exemplo. Caneta lá o preço da gasolina. O Banco do Brasil na minha opinião, a melhor empresa bancária em custo-benefício. Vai pagar... Na verdade, é até desleal você comparar o Banco do Brasil com os outros bancos, porque sempre vai pender pro Banco do Brasil. Aí o Banco Itaú agora, por que ele fica no segundo lugar? Ele só compete com o Banco do Brasil, os dois ali, na verdade, eles estão no top 1 brigando, só que o Banco Itaú ele tá um pouquinho mais caro. Então, como ele tá um pouquinho mais caro, por que ele tá mais caro? Porque ele é privado, ele tem muito menos risco que o Banco Brasil, então depende do risco que você quer correr. Ele realmente tá aumentando o lucro pra caramba, bateu 10 bilhões e cacetada Absurdo, de lucro, cara. Então, como é que pode um banco desse estar descontado aí? Se você pega, e aí é até interessante, o SP500 estourou, explodiu, né?
Se você pega o SP500 e tira as 10 maiores empresas, que é tudo empresa de tecnologia, e você coloca só os commodities mesmo dos Estados Unidos, igual é aqui, que aqui nós não temos empresa de tecnologia, o Ibovespa não tem empresa de tecnologia. Se a gente fosse traçar um Ibovespa lá no SP500, você vai ver que o SP500 está andando de lá tem muito tempo. Os bancos lá não performam tão bem quanto os bancos aqui. Então a gente cobra uma valorização parecida com o SP500 sem ter as empresas do SP500. É totalmente diferente, por isso que a gente tem que fazer stock picking no Brasil. E aí a gente olha lá o Bank of America, a gente olha vários bancos. JP Morgan, Um monte de banco. Citibank. Qualquer um que eles olharem. O ROI vai estar de 8, 9, 7,5. E aqui 7,5 é o banco do Bradesco, que tá com muito Que tá problema, baixo, tá né? descontado demais da conta e que teve um problema muito grande com a inadimplência. Então, como assim, né? Realmente, os bancos são muito baratos. E o banco é seguro pra caramba, porque o setor financeiro, principalmente o brasileiro, ele nos entrega uma segurança muito grande. Sim. Sim. Então- E dificilmente você vai ver. Tem muito brasileiro no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú. Você não. Claro, a gente tem Nubank, hoje que é um baita banco, mas tem muita É que gente eles sabem ainda, fazer né? dinheiro, são empresas que Eles elas são são lucrativas. Eles consolidados. trabalham em qualquer cenário, crise, não crise, eles estão sempre se superando, né? O Bradesco que deu uma derrapada, acho que o Léo vai explicar agora. Boa, aí por que o Bradesco? Eu fiz até, Eles inclusive... mudaram toda a gestão. Aí estão fazendo o CEO, mudaram Perfeito, todo eu mundo, gostei, né? gostei da mudança e tal. Até os planos deles pro futuro mudaram um pouquinho, né? Estão bem mais resilientes, estão tentando reciclar carteira e tal, estão segurando ali a PDD, que atrapalha muito. Mas por que o Bradesco ficaria no terceiro lugar hoje? É tudo sobre custo de oportunidade. Nossa vida é custo de oportunidade, né? Se você vai pra academia, eu fico dormindo. É custo de oportunidade. O que você quer fazer? Depende do seu objetivo. Então, quando a gente olha pro Bradesco, a gente vê um banco que ele é muito ligado ainda à sua seguradora. Eu até fiz um vídeo separando, se a gente for separar o setor bancário do Bradesco, a parte operacional bancária da parte seguradora. Porque a parte seguradora do Bradesco é o que está segurando o lucro do Bradesco. Então, se a gente fosse tirar a parte seguradora do Bradesco, o banco do Bradesco ele estaria cotado ali muito caro em relação aos outros bancos. Só olhando o sistema operacional bancário. E ele está cotado muito mais caro porque ele não está entregando lucro. Então, Sim. ele tá mais caro do que os outros em relação, porque o pessoal já tá visionando que vai melhorar. Então, como tá visionando que vai melhorar, eu vou comprar agora, porque senão depois fica caro. Então, muita gente fazendo isso já subiu um pouquinho o preço em relação ao que tem de lucro. Então, o Bradesco hoje, pra mim, ele não é que é um banco ruim. Não, um bancão. Ele foi o primeiro ele foi o primeiro da América Latina, tava lá em cima do Itaú e tal. Ele só deu uma derrapada mesmo e vacilou ali na parte de empréstimos e tal. Teve problema americano, teve problema um monte de... O Bradesco ele é muito mais varejão, né? Então ele tem um pouquinho mais de risco, por isso que ele era o primeiro, entregava muita rentabilidade, só que ele demorou um pouquinho para se desenvolver, para se reinventar e tal, e teve esse problemão grande. Então, na minha opinião, aí eu sempre fico nessa. Não acho errado quem investe em Bradesco. Inclusive, provavelmente vai colher bons frutos. Mas o que eu digo é assim, entre hoje eu escolher um potencial que pode me dar 30% de valorização com risco de 10%, ou escolher um potencial que pode me dar 25% de valorização, pagando dividendo já, o Bradesco também paga bons dividendos, mas um dividendo muito mais seguro, muito mais previsível e que corre menos risco. Então, é tudo sobre índice Sharpe, né? O Peter Lynch fala muito sobre isso. É tudo sobre índice Sharpe. O quanto de risco você quer colocar na sua carteira. Então, às vezes, eu abro mão de ganhar um pouquinho mais para poder ter menos risco. Porque você tem uma carteira mais estável. Então, o Banco do Brasil hoje fica em primeiro lugar por conta disso. Depois vem o Banco Itaú por causa do preço, porque ele é melhor do que o Banco do Brasil. E depois vem o Bradesco, que além de estar um pouco mais caro, ele tem uma qualidade pior. O Bradesco tem uma qualidade pior do que os outros dois. Então, ficaria esse ranking aí. E o Santander ficou ali na rebarbinha, né? Ele, inclusive, na minha opinião, ele tem potencial maior que o Bradesco, mas o Bradesco tá entregando mais resultados, surpreendentemente. Então, o Santander ele fica ali na quarta posição, porque é um preço caro. Ele é um banco mais premium, né? Então, ele é um banco mais caro, realmente. E agora, antes da gente ir pro ping-pong, vamos falar o seguinte. Vamos falar do Investidor 10. Pessoal, André, a gente usa na maioria das nossas redes, vocês vão ver nos nossos vídeos. A gente usa o Investidor 10 por quê? Porque ele é um site completo. Assim, você vai conseguir aprender de uma forma muito mais prática, de uma forma muito mais simples. Os indicadores que são importantes das empresas, os que a gente comentou aqui, lucro, dívida, avaliar ativos aqui no Brasil, fundos imobiliários, ações brasileiras e até mesmo também ativos no exterior, né? Que vocês gostam muito, estão começando aí, que também vai conseguir avaliar. E também dá para você consolidar a sua carteira, que é algo muito bom e algo que vai te ajudar muito. Então, a gente tem aqui o Investidor 10. Vamos deixar para você aqui, criatura. Tá aqui, ó, na descrição, aqui no link, né? Na descrição do vídeo tem um link, que é só clicar, é gratuito. E também tem um QR Code. E para dar aquela ajudada, Léo, entra pelo nosso link, pelo Irmãos Dias Podcast. Dá uma força pra gente.
e dá o like no vídeo. Boa. Sim, Tava Léo, até dá pensando um like aqui, pra nós. Carol, antes do ping-pong, olha só, eu fiquei de falar aqui também, eu queria falar, né? Só que deu tempo já, o pessoal aqui é muito atarefado. Não, prometo, pode falar. Eu prometo falar sobre a maneira mais eficiente de investir em dólar, porque o peso no coração das pessoas hoje é justamente você ter um câmbio muito caro, né? Será que agora Sim. tá na hora de investir e tal? Então, olha só, qual que é a média de like aqui dos podcasts de vocês? Não sei, boa mas o pergunta, Léo vai vai depender ajudar a muito. gente, vai dar Então, essa se força bater aí. mais de não sei a média, mas eu vou o colocar... episódio completo, vamos colocar aí 5 mil likes. Então, se bater 10 mil likes, eu volto aqui, tinha dinheiro no meu bolso pra vir Opa! aqui, volto pra Aí gravar é só negócio. sobre dólar, só sobre investimento no exterior e tal, a gente pode gravar É vantajoso, Então, hein? você que tá aí até agora, eu sei que você é raiz, deixa o like aí, encaminha pra alguém que quer assistir Já se sobre isso. Beleza? inscreve no canal, viu, criatura? Caiu aqui, Bateu caiu. 1 milhão, né? Mas já Bate, aproveitando queremos que você bater tá 1 milhão. aqui, 5 top ações pra investir nos Estados Unidos, Léo. Top ações? Aí quebrou eu no meio agora, né? Ó, as ações americanas, a gente não pode deixar de falar que grande parte do desempenho do SP500, 80% no mês, no ano de 2024, é por conta das Big Techs. Né? Sim. Então, a gente até criou vários ETFs brasileiros aqui que pegam só essas empresas aí. Por exemplo, o Tech11 foi um ETF que o Itaú abriu agora. Pegou só as 10 maiores empresas do SP500. Então, hoje, empresas que eu acho que não dá pra você ficar de fora, só que aí parcimônia, porque preço importa, tá, galera? Parcimônia. Então, empresas que não dá pra você ficar de fora, grande parte da empresa que construiu o patrimônio do Warren Buffett, que é a Apple, grande parte da empresa que construiu e transformou muitos milionários agora em 2024, que foi a Nvidia. Aí tem a Alphabet, pô, imagina, você acorda, aí eu tô tentando tirar um pouco desse hábito, né? Porque eu acordo e já vou Já responder vai no aluno. celular. Eu já vou responder aluno. Pô, então eu acordo, eu já vou no WhatsApp, no Instagram, pô. É o Facebook, Meta lá e Alphabet, isso aí já tá enraizado na gente. A gente não consegue mais viver sem isso, cara. Vício, né? Quando você instala um navegador padrão lá, que não é o Google, você fica agoniado. Você quer o Google, né? Então, essas 4 empresas aí... E aí, tem outras empresas mais especuladoras. Tem várias empresas que dá pra você investir. Eu tava até olhando, eu esqueci o código dela, mas uma empresa construtora dos Estados Unidos agora, que também tá com muita oportunidade lá. Depois eu deixo aqui nos comentários aqui qual que é o código dela, se realmente esqueci o nome dela. Mas seria assim, a gente não sair de perto dessas empresas que são os grandes potenciais dos Estados Unidos. Né? Porque os Estados Unidos só tem esse desempenho. SP500, se a gente corrigir ele ao índice tirando as Big Techs e jogar ela nas últimas 2 décadas, cara, ele andou de lado, valorização assim de 3%, 4% ao ano de média. Aí se coloca as Big Techs, aí dá valorização de 12%, 13% ao ano. Então, tem que ter as Big Techs. E aí, uma coisa interessante pra gente discutir depois, no próximo podcast, tá? É sobre ou investir diretamente, ou faça através de ETF, porque, pô, imagina o Andrezão tendo que parar pra ler as empresas agora. Às vezes nem compensa, né? Pode citar algum ETF que você gosta. Mas você prefere investir direto lá ou por exemplo, por BDRs aqui ou ETFs aqui? Aí depende muito do plano da pessoa. Hoje eu invisto aqui no Brasil, através do IVVB11. Porque eu não tenho medo do Brasil virar uma Venezuela, tá? E matematicamente falando, compensa você fazer isso durante 15 anos. Depois de 15 anos, compensa mais você fazer lá fora. Porque as taxas que são cobradas de spread, OF, taxa de câmbio e tal, tudo, ele tira um pouco do seu rendimento. Só que aí lembra do juros compostos, né? O juros compostos, ele sempre vai ganhar no longo prazo. Então, depois de 15 anos, investindo no próprio IVV, só que lá fora. Quando a gente traz isso pro Brasil, você coloca o B de Brasil e coloca o 11, né? Lá fora chama IVV. Então, você investindo no IVV lá, que é um ETF que replica o SP500, as 500 maiores empresas da Bolsa Brasileira, depois de 15 anos, se seu plano é deixar mais 30 anos, 40 anos e tal, investir lá fora é mais vantajoso, né? Então, você tem uma corretora lá fora, fazer o seu câmbio, independente do preço, né? A gente pode discutir depois. Mas, assim, independente do preço, realmente vale a pena. Não faz sentido você não ter investimento no exterior. Tem que ter, cada vez fica mais claro. Mesmo com o dólar acima de 6 reais. Patrimônio Tem muita gente tá com medo, né? Pô, André, mas passou de 6 reais, tá caro o dólar. Cara, só que a gente tem que lembrar que quando eu comecei a falar em Estados Unidos nas mídias, eu investi desde 2019 nos Estados Unidos, né? Só que a gente tem que lembrar que quando eu comecei a falar aqui, o dólar tava 4. Cara, tinha gente que falava pra mim que tava caro. Quando chegou em 5, então acabou, André. Pelo amor de Deus, não vou mais nem a pau. Nós estamos em 6. Quem duvida que pode chegar a 7? Eu não duvido. 8, 9, né? Exatamente. Isso é a tendência se o Brasil continuar como ele tá e os Estados Unidos continuar como ele tá. É sempre essa desvalorização. Não tem como competir com o dólar, não. Então, Eu mesmo sempre com o dólar falo- em 6, vale a pena, né, Léo? Dólar não tem preço teto. Como que eu defino preço teto de dólar, de Bitcoin, de ouro? Não tem como. Então, o Eu preço sempre que falo tá... uma frase que compra. vou falar pra você, Léo, pra você lembrar, pro André e pra você que está aí. Dólar caro é o dólar que você não tem.